Alô, gente querida, esse é o seu podcast, o podcast Fala Mesmo. É um podcast onde você vai ouvir, ver e acompanhar muitas histórias boas, coisas bacanas, informativos para a sua vida, num contexto geral. Aqui a gente fala de tudo, você sabe, a gente fala de saúde, fala de Deus, fala de vida, fala de ministério, fala de tudo que você possa imaginar. Por isso, Fala Mesmo tá começando e hoje a gente tem nada mais, nada menos do que duas celebridades do mundo fitness. Vou falar assim, ó. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui dois caras sensacionais que estão desenvolvendo já há muitos anos um trabalho maravilhoso na saúde do povo, deixando o povo saudável e bonito, não? E bonito. E Adriano Mota, nosso personal, sensacional, tá aqui. Prazer receber você aqui, meu irmão. Que bom ter você aqui hoje. É tudo nosso, nós vamos conversar bastante. É um prazer, Gabriel. Eu espero contribuir com o seu público, dando dicas, orientando, falando de conhecimento na área de prescrição, avaliação e entrega de resultados, seja em condição física, qualidade de vida e mudança de composição corporal. Estamos aí. Ele fala bem, né, gente? É desse jeito. Tá aqui também meu irmão em Cristo, meu brother, personal também, cara que cuida da saúde desse povo, Jardel Nascimento. E Seja aí, bem-vindo, meu amigo. Gabrielzão, prazer demais. Esperamos muitos dias para esse dia acontecer e estamos aqui. Eu tenho certeza que vamos tirar muitas dúvidas de muitas pessoas que irão nos assistir. Eu tenho certeza que através desta conversa, mentalidade de pessoas irão ser mudadas, comportamentos de pessoas irão ser mudados, porque nós estamos aqui para tocar em pessoas, para essas pessoas serem tocadas e olhar para elas mesmas e dizer assim, não, eu posso ser mudado, só depende de mim, a decisão ela é pessoal. Então eu creio que o maior propósito desse encontro aqui é esse. Tamo junto, irmão. Bom demais, gente. É isso aí, ó. A gente tá num momento, acho que do mundo, parece que teve um despertar, assim, da humanidade. Mas vamos colocar mais próximos da gente, porque eu, pelo menos, conheço várias pessoas que começaram a se despertar para a questão da saúde. Cuidar, treinar, malhar, como uns falam. E, assim, eu preciso saber de vocês, sim, para o pessoal conhecer vocês. O Adriano, quanto tempo você já está aí já como personal na área da saúde? Tem quanto tempo que você... E detalhe, né, gente? O Adriano, cara, que é flamenguista roxo. Negativo. Aqui. Nunca. Uma vez... Tricolor. Irmão, não fala isso não, porque ele já tá ficando roxo, ele já de raiva. O cara é Fluminense, o cara é Fluminense, mano. Tem um Fluminense no Goiás. Irmãos, eu não conheço mais ninguém nesse Goiás que é Fluminense. A minha família. No Goiás, tá vendo? Só da casa dele, não tem mais ninguém. O cara falou, você conhece, Arthur, Fluminense? Eu não conheço ninguém. Não tem, cara, não tem Fluminense não. Se o pai não tiver a capacidade de fazer os filhos torcedores do time dele, ele pode desistir. Acabou. Tem que ter pelo menos moral pros filhos, né? Tá certo. Não, fala aí, quanto tempo você desenvolve sua atividade já profissional da área, né? Então, eu sou formado em Educação Física pela Universidade Estadual de Goiás, ESEFEGO. Eu entrei em 1996, formei em 2000. Eu comecei a trabalhar nessa academia como funcionário. A pessoa desistiu e eu comprei. Isso foi no dia 11 de setembro de 2001. Então não tem como esquecer. Por quê? Foi o dia do ataque das Torres Gêmeas. Das Torres Gêmeas, 11 de setembro de 2001. Foi o primeiro dia útil dessa academia, no Parque Oeste. Então, eu comecei como funcionário, a pessoa desistiu depois de 6 meses, e eu comprei, e dei continuidade. Nós ficamos no Parque Oeste 4 anos, depois eu comprei um concorrente que tinha no Celina Park, na Avenida Milão. Fiquei ali na Avenida Milão 10 anos. Naquela principal ali. Isso, precisamente ali de frente o McDonald's. Sim. Só que nós crescemos. Bom, hein, gente? Treinar de frente pro McDonald's. Ô, prova que Nós crescemos
e precisávamos de conforto. Então nós buscamos um local onde tinha estacionamento. Estacionamento hoje é essencial. É verdade. Aí nós ficamos 10 anos ali de frente ao McDonald's e mudamos agora, eu digo agora porque foi em 2015, né? Ficamos de 2005 até 2015 ali de frente ao McDonald's, 4 no Parque Oeste, mais 10 ali de frente, o McDonald's dá 14, e já tem 11 anos que nós estamos nessa nova sede, que já é de frente à Caixa Econômica Federal, não mais na Avenida Milão, mais uns 50 metros da Milão. Totalizando aí 25 anos, vai fazer 25 anos agora que nós estamos presentes ali naquela região do Celina Park, Parque Oeste. Nós somos a primeira academia da região. A primeira academia da região. Para quem não sabe, assim, o Parque Oeste hoje é assim, uma potência, né? Um dos melhores lugares para você investir e morar também, né? Ali tem uns prédios muito bons ali. Então, academia. O Eldorado puxou o crescimento do Parque Oeste. Foi, né? Que são aqueles prédios ali. Porque ali é junto, né? Eldorado e Parque Oeste, né? Um dadinho com o outro ali. Você tem uma ideia, o Parque Oeste, a única avenida que era asfaltada na época era da academia. As avenidas, as ruas, né, do bairro mesmo eram todas de terra. E isso cresceu, assim, instantaneamente com a chegada do Eldorado, que são os prédios. Os prédios ali. Shopping, né? O shopping Store. Como é que é aquele shopping lá? Plaza Dora. Plaza Dora. Ó, propaganda do Plaza Dora. O shopping ali não tem nada lá dentro mesmo. Nada. Shopping vazio, pequeno. Só serve para comer alguma coisa. Mas a região é bem bacana ali mesmo. Chama Academia Corpo e Treinamento Personalizado. E ela nasceu com uma identidade. Ela tem uma identidade que permanece até hoje, que é entregar resultados. Entregar resultados. Nós temos esse pilar, que é o pilar do serviço, que é o pilar da entrega. E esse pilar do serviço, ele foi evoluindo com a chegada da tecnologia. Pra você ter uma ideia, eu fazia avaliação na época, e era tudo anotado na mão, fazia os cálculos lá na estatística. Eu tive uma disciplina de estatística, então você tinha cálculos que você fazia, você tinha o Excel, mas não era tão avançado, mas muita coisa você fazia na mão. Aí você digitava, imprimia e entregava para o aluno. Não, peraí, você fazia, calma. Os cálculos eram tudo na mão. Você fazia o cálculo do treino do aluno ali, o cálculo de percentual de gordura. Porque mesmo? as fórmulas já existiam, só que não tinham os programas. Aí depois os caras pegaram esses programas e adequaram as fórmulas. Hoje você joga, já dá tudo calculado. Eu fazia isso tudo na mão. Tudo na mão. Rapaz. E eu tenho dados até hoje. Eu tenho alunos da época inicial que estão treinando com a gente hoje, que hoje eu tenho um banco de dados. Esse banco de dados, eu mantenho ele nas nuvens. Ele deve ter, entre avaliação e reavaliação física, deve ter mais de 100 mil dados lá nas nuvens. 100 mil dados 100 mil. lá? Rapaz. Imagina, 100 mil pessoas. E você está lá desde esse tempo também, Jadel? Tem quanto tempo que você está lá? Eu conheço o Adriano desde 2007, quando eu vim aqui para Goiânia. 2007. Você é de onde? Eu sou da Bahia. Maranhão. Morro do Chapéu, Bahia. Bahia? Grande prazer, grande honra ser boaense. Morro do Chapéu. Morro do Chapéu, Bahia. Rapaz, é isso aí. Grande cidade, pessoas maravilhosas, um lugar muito especial. Mas você não tem assim esse jeitão meio baiano, que o baiano tem um jeito mais assim tranquilo, né? Porque eu vim aqui para Goiânia, eu tinha aproximadamente 17 anos de idade. Então assim, eu já me tornei um goiano, já se falar assim, né, Gabriel? E assim, desde 2007 que eu conheço o Adriano, comecei a treinar na academia dele, e aí eu fui só, sabe aquela, vamos se dizer assim, a gente chega em um ambiente, a gente fala, é isso aqui que eu quero. Você sabe qual que é a marca registrada da minha amizade com ele? Quando eu removi ele da sala de musculação, porque ele tinha que treinar de calça. Essa é a marca. É mesmo? Foi treinar de calça? Calça jeans? Não, é porque eu vou treinar tronco, eu vou treinar só braço e tronco. Mentira! Eu cheguei. Essa é a marca registrada. Mas assim, a marca da amizade o quê? Sai da minha sala. Não, foi no reservado, pé de ouvido. Eu e o André, a gente sempre foi amigo, né? A gente sempre conversou bastante. E assim, através do conhecimento que ele sempre transmitiu para quem treinava lá, e pelo cuidado que ele tinha de todos os alunos,
Então, assim, aí eu fui criando um amor pela área. Eu falei, não, eu quero ser como esse cara. Você não era formado, então. Eu não era formado. Você era um cara que foi treinar. 17 anos de idade, cheguei lá. Só o chassi? Aí, primeira coisa, eu cheguei lá e ele falou, ó, você só começa a treinar se fazer avaliação física. Eu falei, ó, pô, aqui já é diferente. É um cara que está se preocupando comigo. Mas lá não tem esse negócio de aula experimental, Adriano? Aula experimental, porque o cara chega lá, experimenta uma aulinha. Não faz parte da nossa proposta. Ele faz aula experimental numa, faz aula experimental na outra, faz 30 dias de aula experimental. Não, então lá não tem aula experimental. Mas eu consigo argumentar tecnicamente, de uma maneira bem acadêmica, e mostrar para ele os riscos da aula experimental. Não só para ele... Tem risco aula experimental? Tem. Por exemplo, se a pessoa for hipertensa, cardiopata, tiver uma lesão articular, como é que você coleta dados no corredor e prescreve logo em seguida para alguém fazer algum treino experimental? A avaliação teórica, ela dura em média 45, 50 minutos. Aí tem a avaliação prática, tem o cruzamento dos dados, tem o estabelecimento das metas, tem o prazo para isso acontecer. É toda uma estrutura que está por trás da prescrição. Como é que eu jogo alguém na sala sem conhecer? O risco é muito grande. Tem gente morrendo por aí em academia. O cara chega lá do nada e chega lá, eu quero fazer uma aula aqui, você não sabe onde veio, não sabe o que faz, não sabe a vida do cara. Eu tenho um vídeo gravado onde eu falo sobre a aula experimental. Eu nunca achei nada do ponto de vista científico, artigos, sites seguros, professores renomados que defendem a aula experimental. Eu não sei quem inventou a aula experimental. Se o inventor da aula experimental ver esse vídeo, se manifeste, porque eu quero saber qual é a base para poder desenvolver uma tarefa dessa com tanto risco para a pessoa. Um exemplo, quando eu comecei a treinar, eu tinha uma patologia, como eu tenho até hoje. Eu tinha um problema no joelho, ligamentar. O que é patologia? É doença? Patologia é um exemplo. Eu rompi o ligamento, é uma patologia. Ok? Entendi. Então, assim, tem pessoas que têm problema na coluna vertebral, hérnia de disco, né? Tem pessoas que têm problema no ombro, no quadril. Então, isso é uma patologia. Então, se é cardiopata, se é hipertenso, entendeu? Então, eu tinha, e nessa avaliação física, inclusive quando ele fez comigo, ele me orientou o que eu tinha que fazer. Quais seriam os exercícios seriam benéficos para eu ter uma recuperação segura. Então, assim, a partir daquele momento, eu poderia ter um desenvolvimento naquilo que eu tinha problema. Você está me entendendo? Entendi. E essa é a importância do profissional de educação física. É uma pessoa chegar com algo, com uma patologia, e você ajudar aquela pessoa a ter uma qualidade de vida e melhorar naquilo que ela tem problema, entendeu? Isso é mais importante de um professor. E às vezes a pessoa chega lá e nem sabe que tem a patologia, nem sabe que tem uma... Às vezes só sente assim, eu tenho uma dor aqui, mas acho que é normal. Mas aí acho que é de... sabe na avaliação. Nós, só complementando o que o Jardel está dizendo aí na parte ortopédica, vamos para o grupo de risco. Nós já descobrimos na sala de avaliação pessoas com hipertensão arterial. A pressão estava alta. Uma pressão alta não é diagnóstico de hipertensão, precisa de mais dados. Mas a partir dali já despertou interesse. Espera minha pressão está alta, mas eu nem sabia. Tem que saber o porquê que está alta. Isso. A pessoa foi atrás, verificou, ela era hipertensa. A partir dali, ela começou a tomar o hipertensivo, que é o medicamento. Ela descobriu ali na sala uma pressão alta e depois ela foi diagnosticada como hipertensa a partir de exames mais profundos. Olha aí. Olha a importância da avaliação. Da avaliação física, que muita gente não dá importância. Não, mas, Gabriel, a culpa não é da população. 99% das academias não fazem avaliação física. Você paga, entra, eles te acompanham uma semana e depois te abandonam. Eu conheço uma rede de academia por aí, que é muito, né, gigante, famosa, grande pra caramba, que você só tem que chegar lá, fazer o preenchimento do negocinho lá e pagar o dia, e você entra e treina. Você lembra, no início da nossa conversa, eu falei sobre o pilar do serviço. São 3 estruturas, na verdade são 3 pilares que sustentam uma academia. Estrutura, máquinas e serviço. Máquina por si só não entrega resultado. Estrutura também não entrega resultado. O serviço entrega o resultado. Mas para ter o serviço, você tem que ter coleta de dados, você tem que conhecer.
Não adianta você ter uma máquina de 100 mil reais e você não tem ninguém para mediar o processo, para usar aquela máquina de tal maneira que ela venha oferecer resultado para aquela aluno. Que ela possa extrair tudo que ela pode extrair. Se estrutura e máquina entregasse resultados, essas academias que você está citando aí, elas tinham fila de espera. Porque era só entrar e por osmose já teria o resultado. Entrei aqui, a estrutura é bonita, a máquina é potente. Não é. Você é um exemplo vivo disso. Vivo que eu digo assim, você está treinando e sentindo isso na pele. As nossas máquinas são simples, mas a gente sabe usar ela da menor maneira possível, através de métodos. Não, e assim, eu tô treinando, o Adriano tá falando aqui, gente, e eu, assim, até agora eu tô conversando, eu tô falando como se eu não conhecesse, mas eu conheço a estrutura, porque eu tô gerando perguntas, mas assim, eu treino lá na academia. Eu treino na academia com o Jardel, com o Adriano, que estão lá todo dia. Todo dia de manhã eu recebo uma mensagem assim: fala, Gabrielzão, o que não te desafia não te transforma. E nós vamos falar daqui a pouquinho já sobre isso. Mas assim, falando dessa parte, é uma academia que, vamos falar assim, não tem o luxo, o brilho das academias, né, por aí, questão de estrutura e tal, mas é uma academia com equipamentos excelentes, de ponta, completa, equipamento completo que tem todo tipo de equipamento. A pessoa pode trabalhar todo o grupo muscular dela tranquilo. Perfeito. Vários equipamentos diferentes para fazer bem. Só que é o que eu tô falando, você chega lá. Por exemplo, eu vi um equipamento novo que chegou os dias para trás lá, aí eu fui fazer, só olhei e fiquei perguntando pro Jardel, como é que é esse negócio aqui? Como é que é aqui? Porque você não sabe fazer sozinho, irmão. E aí eu descobri, agora eu vou falar aqui, eu descobri uma coisa, irmão. O dia que você tiver a oportunidade de treinar com um profissional, com um personal do seu lado, para te orientar e te incentivar, você não vai saber treinar sozinho mais. Não consegue, é incrível, é um negócio que não dá, porque parece que falta alguma coisa agora. Os dias que eu viajo, vocês sabem, eu viajo bastante, e aí eu chego no lugar para treinar lá, e eu vou treinar sozinho, e eu fico, tá faltando alguma coisa aqui, não tem um incentivo, alguém do lado ali para dar uma correção, para falar um negócio. Não tem, então assim... Tirar dúvidas, né? Tirar dúvida. Ele tem muita dúvida. Eu brinco o seguinte, que quando eu tô viajando, eu me sinto forte. Porque, Arthur, quando eu tô viajando, tô sozinho, eu me sinto forte, cara. Porque daí assim, eu vou lá e eu coloco bastante peso e eu consigo fazer. Agora, quando eu tô na academia lá com esses dois aqui, não dá não, cara, porque a técnica dos caras não tem como. Aí o supino que eu fazia com 50 quilos, fazendo com 15, morrendo. Mas aí que é o segredo do sucesso. É fazer o que você não está fazendo. Não é treinar muito, é treinar certo. Quando eu falo treinar muito, não é botar muito peso na máquina, não. Não é ficar 2 horas na academia. O que gera resultado não é treinar muito, é treinar certo. E nós sabemos fazer você treinar certo. Pelo conhecimento técnico, acadêmico. O cara quer ficar grandão. Chegou na academia lá, não adianta ele botar carga. Esse ficar botar um monte de peso assim e sair fazendo. Você tem métodos que envolvem muita carga, que são métodos de força. Só que você tem que analisar para quem é que você vai colocar esse método. Você não pode colocar um método de força, vamos colocar em 90%, 95%. É para ele mesmo que começou agora, né, André? Você tem que ter uma preparação, igual o Jardel falou. Está começando agora, tem que ter uma preparação, a preparação do aparelho locomotor. Cara, não tem como, Gabriel. Tudo converte para a avaliação física. E antes que eu me esqueça, deixa eu falar um pouco sobre as academias de rede, as low costs. Lá na avenida tem umas 5 ou 6. Que elas disputam entre elas para saber quem tem o pior atendimento. Por quê? Quando esses caras chegaram no mercado, as academias de bairro ficaram desesperadas. Porque não dá para competir com estrutura e máquina. Esquece. Eles chegam com muita luz, né? Esquece. Você tem que ter o serviço. Os caras não queriam estudar. Não queriam fazer a diferença. Foram competir no preço. Quebraram. Ou foram para a periferia, foram para outras regiões e desapareceram. O que eu fiz? Eu quero dar um testemunho aqui. Eu vou estudar esses caras. Eu vou entender o que eles estão fazendo. E eu entendi. E eu faço o que eles não estão fazendo. Eles entregam estrutura e máquina. Eu entrego resultado. Eu tenho um pilar, que é o serviço. Não são 3 pilares? 3 pilares. Estrutura, máquina e eu tenho um pilar de serviço. Se você olhar personal training, academia é prestador de serviço.
Prestar serviço é entregar algo para alguém. Aí eu te pergunto, o que esses caras estão entregando? Estrutura e máquina. Cadê o resultado? Para ter resultado tem que ter números. Dados. Beleza, é indireto, mas é um referencial. Isso. Porque senão o aluno vai embora. Esquece. Com a mídia hoje, social, pessoal buscando, não informação, porque a informação ela muda toda hora, mas buscando conhecimento em locais seguros, você não engana ninguém mais, não. Ou você... Não, você tem que entregar alguma coisa. Não dá para trabalhar mais na xiologia. Eu te falei que lá atrás eu fazia tudo na mão. Hoje é tudo enviado pro WhatsApp, o cara acessa na tela do celular o relatório gráfico comparativo dele. Ele acessa em qualquer lugar do planeta, onde ele estiver. Aqueles dados são deles, para onde ele for ele leva. Então não dá mais. Não dá mais para trabalhar no eu estou sentindo, eu estou achando. Aquele negócio que eu recebi lá, aquele a link, senha, isso. Link, aquilo lá é meu registro. O seu tem só um dado. Agora, quando eu for reavaliar, vai vir um relatório gráfico comparativo. Entendi. O anterior com o atual. Isso. E o Jardel, eu ainda pedi para o Jardel, faz imagens. Se ele permitir, você vai ter imagens comparativas. São as fotos que nós tiramos isso. quando iniciamos Cara, o isso valoriza demais o trabalho. Demais. O eletricista, ele entrega a energia na luz. O encanador entrega a água na torneira. E o professor de educação física entrega o quê? O que ele está entregando? Tem gente ruim em toda a área. Na minha não seria diferente. Mas esse é o segredo do sucesso. É fazer o que os outros não estão fazendo. Aí eu caí para dentro desses caras e fui estudar eles. Eles já estão ali uns 15 anos do meu lado lá. Eles não dão trabalho em nada. Zero. Zero. Né? Porque a pessoa vai lá para academia, chega lá, não encontra o serviço, encontra uma estrutura, às vezes cheia porque tem horário que é impossível nessas academias aí, né? Que o cara vai às vezes num horário... É isso que você falou, eles priorizam quantidade, não qualidade. Chega lá, tem 3, 4, 5 pessoas para fazer o mesmo equipamento, o cara tem que ficar esperando, revezando. E músculo, Gabriel, não responde a máquinas. O músculo ele responde a estímulo. E não tem o serviço, que não tem de acordo que você vai estimular ele. Se fosse assim, o treino funcional estava morto e enterrado, Jardel, porque o funcional usa o peso corporal como carga de trabalho. Lógico que você pode usar algum equipamento, mas o músculo, ele não sabe o que é um leg de 30 mil reais e um leg de 5 mil reais. Quem vai fazer a diferença somos nós dois nos métodos de treino. São as técnicas, isso. Entendeu? Amplitude de movimento, carga de trabalho, intervalo entre as séries, número de exercícios. A técnica que vocês falam é isso aí. Isso aí. Quantidade de série, aliado com carga, aliado com... Outra coisa também. Tem algo que acontece de maneira implícita que você não consegue perceber, que são as alterações bioquímicas que o treino bem planejado promove no seu corpo, que cria um ambiente para mudança de composição corporal depois do treino. Isso é fisiologia, tem que entender. Se você não entender de fisiologia do exercício, se você não souber como é que seu coração funciona, você não, né? O profissional que vai prescrever para você, esquece. Cai por terra, né? O esquece. Se você Cara, não... mas é muito pouco, assim, com respeito no que eu vou falar, mas é muito poucos os profissionais que têm esse conhecimento e esse pensamento que você está falando. Porque a gente não, a maioria que a gente encontra por aí tem caras muito bons, tem sim, não estamos falando não, mas a maioria está preocupado com peso. Com peso, assim, vou falar assim, por experiências que eu já algumas experiências que eu já tive e amigos muito próximos, até o recente que comentaram. O profissional chegava lá, tipo assim, ele tava mais preocupado em passar alguma coisa, passar logo para ele pegar o dinheiro e ir embora. Não estava preocupado tanto em cuidar realmente do aluno ali naquele momento. Ele tá... Gabriel, nós estamos aí no projeto, já finalizando os 90 dias. Quantos treinos nós já paramos para conversar e deixar o tempo passar? Quantos treinos você fez comigo que a gente entrou na academia e a gente começou a bater papo? Eu acho que vocês conversam no verde. E aí é o descanso. Verde. O verde. Porque pra quem não sabe, lá tem um negócio, mano, que fica pitando. Oh, nossa, eu já quis jogar aqui pela janela umas 4 vezes, irmão. É um trenzinho, é vermelho e verde. No vermelho é a hora do treino, a hora que tá fazendo a execução do exercício. É porque vocês que não sabem o que o Gabriel tá falando, é um treino cronometrado. É um momento de ativação que é a prática, né, a execução do movimento e o momento do descanso.
É isso que o Gabriel tá falando. Qual que é a diferença do treino cronometrado do treino normal? O cara que quer, eu quero, sim, qualquer um pode treinar cronometrado. A gente não deixa cair a intensidade do treino. E aí entra onde a gente vai conversar mais na frente, referente ao treino metabólico, a importância de um treino metabólico. É que é o treino de curta duração e de alta intensidade. É aquela máxima, o que gera resultado não é treinar muito, é treinar certo. Só que para você colocar isso na cabeça da pessoa demora um tempinho. Por exemplo, eu não posso brigar com uma pessoa que passou por 99% das academias na vida dela e nunca pediram avaliação física para ela. Ela vai me agredir. Agredir no sentido, mas eu tenho que pagar por isso, para que serve isso? Beleza, eu tenho que convencer ela da importância. Não posso atacá-la. Uma mentira falada muitas vezes se torna verdade. Se 99% não faz e eu faço, eu sou 1%. É eu que estou errado. Mas eu tenho que convencê-la da importância. Quando ela conhece, no final ela fala assim, quando é que já vai ser a próxima? Ela quer saber a data da próxima. É o que aconteceu com você, né? Exercício físico, Jardel, Gabriel, é coisa séria. Jardel já é coisa séria. Nós estamos mexendo com gente. E outra coisa, o exercício físico, eu tenho uma máxima. Essa máxima eu falo ela no final da avaliação. Exercício físico não é gasto, ele é investimento. O seu corpo é a sua maior empresa, invista em você. E ele é o verdadeiro plano de saúde. Tem uns caras que batem em mim quando eu falo que o exercício físico é o verdadeiro plano de saúde. O plano de saúde é não estar doente. E o exercício físico, ele trabalha com prevenção, para você não ficar doente. O outro plano é plano hospitalar, não é plano de saúde. Na maioria das vezes, tem as exceções. Você usa quando está doente para ter qualidade no atendimento. Geralmente é o que a gente faz. É um seguro que você faz, às vezes você nem usa. Mas está lá, se eu precisar para uma emergência, ele está disponível. Mas o verdadeiro plano de saúde é a prevenção e é o exercício físico. O exercício físico orientado, supervisionado, personalizado e com base em dados. Tem que ter dados, esquece. Se não tiver números, não tem como entregar resultado. Não tem como fazer comparativo, não tem como fazer uma pesquisa mais aprofundada, você não tem conhecimento. Não, mas é lógico, Gabriel, existem outras formas de você identificar que está tendo resultado. Minha calça está entrando, o espelho está me mostrando diferente. Alguém me falou que eu emagreci. São referenciais, mas nada substitui as estatísticas. São números. Todos são métodos indiretos, mas você tem que ter alguma coisa para mostrar, ou em imagens, ou em números comparativos. Esquece. Eu sou tecnicista. Como eu vim do alto rendimento, de performance, porque eu fui atleta, então a gente trabalhava em cima de números, de resultados. Você foi atleta, Você jogou o quê? Fala aí, jogou o quê? Que você jogou? Cara, eu comecei no basquete. Eu estudei num colégio chamado Colégio Marista. E lá tinha um incentivo muito grande à prática esportiva. Aí comecei no basquete, aí fui pro futsal, handebol, atletismo, e onde eu passei eu conquistei algumas coisas. Depois fui pro vôlei, aí no vôlei eu joguei profissional aqui em Goiás. Você jogou aqui em Goiás profissional? Joguei. Entre 98 e 2002, nós tínhamos uma equipe muito forte na Escola de Educação Física, na ESEFEG. Nós ganhamos tudo aqui. Desde jogos locais, municipais, interestaduais, e fomos para um brasileiro. Só não chegamos na final por um acidente de percurso. Então, fui campeão goiano de hipismo. Com 12 anos eu fui campeão goiano de hipismo. Hipismo? Hipismo. Hipismo é um negócio do cavalo, né? Competição de saltos. Eu fiz equitação, depois fui para o hipismo. Só que é o cavaleiro profissional, né? Hipismo. A técnica... Nós anda de cavalo. É porque você tem que fazer a equitação. E a equitação é a montaria clássica. E o hipismo já é algo mais... Equitação técnica, é aquele jeito que a pessoa fica mais empinadinha assim, né? São técnicas de adestramento. Não, claro, a equitação. Equitação. Mas para ir para o hipismo tem que passar pela equitação. Você vai entender tipos de galope, tipos de trote, posicionamento de mãos, pés, tudo isso envolve. Aí você sai da equitação e vai para o hipismo. O hipismo já é algo mais agressivo. É aquele que tem prova de pular, que o cavalo pula. Mas requer muita técnica. Tá doido. Eu vejo lá o povo fazendo aquilo lá, domínio do animal ali, do cavalo também. Tem que ter um cavalo bom, né? E com 12 anos eu era criança. Eu falo pro meu filho, ele falou, você sabe que você não quer ser atleta, então vai pra caneta, estudar, né?
porque ele está crescendo demais. Só que tá meio assim, falou, você tá novo, mas daqui 8 anos, acabou, você não serve para mais nada no esporte, tem que começar agora, né? E eu falei para ele que com 12 anos já era campeão ganho de hipismo, segurava cavalo no braço, né? Mas enfim, aí eu peguei esse conhecimento da área de performance e trouxe para dentro da academia. Só que quando eu cheguei na academia, eu queria transformar pessoas comuns em atletas. Olha a minha ideia. Você queria trazer aquilo que você tinha de vida, de experiência, e colocar isso na outra pessoa também, para ela também virar um atleta. Aí na avaliação eu fui entendendo que cada um tinha uma profissão e uma particularidade. Tem gente que não serve para ser atleta. Ou talvez eu queria usar os métodos de treinamento do alto rendimento dentro da academia para aquela pessoa performar e ter resultado. Mas cada um tem uma condição física, cada um tem uma particularidade. Estrutura diferente. Então a gente começou a medir isso aí, capacidade respiratória, força muscular, e foi percebendo que cada um tinha uma condição física diferente. E que a gente conseguia ir aprimorando isso ao longo do tempo. Aí que teve a questão do personalizado, que é o treinamento personalizado. Que são os dois modelos que nós temos hoje, o supervisionado e o personalizado. E a minha equipe é tão competente que ela consegue transformar o aluno do supervisionado em personalizado. Porque o cara sente tanta falta do professor ali perto dele, mesmo ele dando atenção para todo mundo, Segurança e confiança. que ele fala assim, cara, eu quero você como personal. Enquanto que nas outras, sabe o que eles fazem? Eles te abandonam para você contratar. Você acaba saindo com raiva do estabelecimento e da pessoa. Olha que estratégia, com perdão da palavra, mais burra é essa. De tentar conquistar alguém. A se tornar um aluno de personal. Tipo assim, Tem né? como? Porque é ao contrário. Em vez de largar com a ideia de o cara vai sentir minha falta e vai querer, Não. Você entrega conforme a pessoa contratou, ela quis ali, e a pessoa vai percebendo que para ela melhorar e para ela subir o nível, ela precisa também então de um outro tipo de treinamento, de um outro tipo de serviço. Hoje eu tenho alunos personalizados que foram justamente esse comportamento. Eu queria chegar nesse ponto. Entendeu? Então assim, dei uma atenção especial, ok? Ajudei na hora que eu estava supervisionando a sala, treinei essa pessoa, certo? E essa pessoa confiou no meu trabalho, eu passei segurança para ela e hoje é um personal meu. E assim, e não pensa jamais largar o personal para ir para a sala supervisionada. Por quê? Porque eu transmiti conhecimento e segurança para ela. Então isso é muito importante. Cara, mudou a cabeça da pessoa naquele. E outra coisa, outro fator assim, preponderante. O personal não é vaidade. O personal não é de quem tem poder aquisitivo alto. O personal hoje é uma necessidade. Como é que você pega uma pessoa do grupo de risco, hipertensa, cardiopata, diabética, ou lesada articular, e coloca numa academia de rede com todas essas particularidades? E te digo mais, não é porque você contratou um personal que você tem garantia que ele vai cuidar de você da maneira certa não, tá? Como eu disse, tem gente ruim em toda a Porque área. se ele não tiver o conhecimento, se ele não buscar atualização, né? Igual na área, eu sou da área, né, da música, como vocês conhecem, e como cantor, né, e músico também tem E assim, todo tipo de gente. eu conheço Bom, gente, Gabriel, que não tinha condição de pagar o personal, mas valorizou tanto essa proximidade do professor Jardel na sala, no modelo supervisionado, que a pessoa separa o dinheiro dela para pagar o personal. Não tem um jeito de organizar a vida entende dela. que aquilo ali se tornou prioridade na vida Ué, dela. ela gastava R$1.000 com um remédio, gasta 900 com personal. Ué, E não precisa mais dos Gastar remédios, remédio? porque muda a vida dela, vai gerar mudou a efeitos estrutura. colaterais, não vai trazer uma qualidade de vida para ela. Não, e assim, é diferente. Não, quando eu era mais novo, eu joguei vôlei também um pouquinho. Não cheguei nesse nível aí, mas joguei um pouquinho mais. Fraturei a mão, né? E, resumidamente, era um propósito de Deus na época. Que eu estava me distanciando muito e não tinha cabeça para ser jogador, não. Mas aí, eu lembro que nesse período da minha vida, ali era o período que eu treinava de verdade. Que eu realmente me dedicava, porque jogava aqui, treinava e tal. Um dia tinha treino, do outro dia era academia, depois jogar e tal. Então eu tive uma vida mais ativa na área física ali nesse período.
Mas eu nunca consegui treinar e chegar num auge. Eu cheguei, fiquei bem com físico, porque treinava muito. Mas eu nunca consegui fazer o que eu estou fazendo lá em 75 dias. 75 dias nós estamos treinando lá. E assim, o resultado que vem quando você tem um profissional do lado é muito diferente. É muito diferente. Você conseguir fazer séries, e que nem eu chegava lá e ficava perguntando muito. A primeira pergunta que eu fiz quando eu cheguei lá na academia foi assim, o Jardel virou assim, Gabriel, pode entrar aí, tá, fazer o exercício, passou ali, como é que foi? Tá bom. Eu falei assim, é 4 de 15? é 3 de 15? 4 de 12, como é que é? É o normal para todas as pessoas. Que é o normal. Aí a primeira coisa que eu falei assim, Gabriel, esquece número. Aí ele virou pra mim e falou assim, faz 30. Eu falei, 30 o quê? Eu falei assim, 30 repetições. Eu falei, não, irmão, pelo amor de Deus. Irmão, 30, eu nunca tinha visto isso. 30 repetições. Aí depois você vai entender que tudo tem uma metodologia. Por que você faz 30? Para poder aumentar o ácido lático, para poder dar mais condicionamento. Então tudo tem um caminho, né? Para fazer. Mas assim, se eu for falar para você assim, vamos dar um conselho para uma pessoa que está iniciando. Depois você dá um conselho para o cara que está iniciando, e vai entrar na academia que ele faz o que primeiro? Ele compra o whey, a roupa. É assim que o povo tá hoje, né? Primeiro eu vou entrar na academia, eu compro o quê? Não, primeiro eu vou comprar um tênis. Não, ele tem que olhar primeiro o lugar e o profissional. A primeira coisa que eu aconselho uma pessoa que quer treinar é mudar a sua mentalidade. Porque se aquela pessoa não mudar a sua mentalidade, ela jamais haverá mudança de comportamento. Então ela mudou a mentalidade, ela pode chegar numa academia onde estarão excelentes profissionais ou terão excelentes profissionais que irão orientar de forma segura, isso é muito importante, ok? Que vai gerar o quê? Desejo dele permanecer praticando o exercício físico. Isso é o segredo, Gabriel. Porque se eu chego em um lugar e eu não tenho um atendimento qualificado, que é o que o Adriano falou, eu não tenho profissionais qualificados para atender essa pessoa, como que essa pessoa vai amar e vai gostar de fazer aquilo que ela foi lá fazer, que é praticar a musculação? Então, o primeiro passo, muda sua mentalidade, e eu tenho certeza que automaticamente irão mudar os seus comportamentos. Busque um lugar que realmente tenha profissionais de qualidade, que vai te orientar de forma segura e vai te entregar, acima de tudo, um excelente resultado. Porque todos os alunos que entram lá na nossa academia, eles entram, mas quando eles iniciam, eles já têm um objetivo a alcançar. Isso é fato. Então, todo ser humano, se ele não tiver um objetivo para alcançar, ele desanima, ele desmotiva, ele para. Então, esse é o segredo, irmão. É manter constância, persistência e não pensar em parar e desistir. Fazendo isso, tenho certeza que a pessoa vai dar sequência no trabalho, vai ter grandes resultados e, principalmente, condição física e qualidade de vida. E, consequentemente, aí vem a estética corporal, que aí envolve outros fatores, que aí é o hábito alimentar, que é a mudança do hábito alimentar para essa pessoa adquirir um resultado para melhorar a sua estética. Que está envolvido também na mudança da mentalidade da pessoa. Que é a mudança da mentalidade. Não adianta você chegar, vou treinar, e chega lá e começa, mas isso não é para mim. Não, isso aí é para você. Porque eu sempre falo para os meus alunos, você prefere estar dentro de uma academia ou dentro do hospital? Você prefere estar lá puxando peso, ok? Muitas das vezes gerando uma dor, um estímulo no músculo, ou você prefere estar dentro de um quarto de um hospital, sofrendo, sendo medicado e gerando outras complicações na sua saúde? Então é questão de escolha, irmão. Aonde você quer ficar, Gabriel? No hospital ou na academia? Na academia, lógico, né? É cuidar agora para não precisar de alguém cuidando de você depois. Musculação é uma prevenção. Isso. Você ter autonomia, executar as tarefas mais simples do dia a dia sozinho. Perfeito. Tomar banho. Higiene pessoal. É o básico, né, Adriano? Você imagina, você depender... Você chegar nos seus 80, 90 anos, tendo força para fazer. Levantar no sofá, sentar no sofá. Força, massa muscular e massa óssea. Esses 3. E tem que tomar um negócio para ajudar na forcinha. O cara vai... Tá na academia, tá treinando já regular. Aí ele toma... Vi muito povo falando de creatina, tipo assim. Ah, né? tá. O que toma assim? Tem que deixar tomar... Tem que ficar certinho, tem que esclarecer, né? A creatina
A creatina, ela é utilizada para aumentar a sua resistência no treino. É algo que você toma de fora para dentro, né? A gente chama de creatina exógena, de fora para dentro. Porque o seu corpo produz creatina, mas às vezes é uma quantidade pequena. Suficiente. Aí às vezes você tem que tomar uma creatina, aí essa creatina vai melhorar o seu desempenho muscular. Então tem todo um mecanismo de contração muscular, que envolve carboidrato, que envolve oxigênio, que gera uma fonte de energia chamada ATP. Aí esse ATP é responsável pela contração muscular, pelos estímulos nervosos. Quando o ATP esgota, aí entra a creatina. Essa creatina que você toma. Entendi, essa de fora para dentro. Isso, ela vai te dar mais uma repetição, mais uma. Mas tem que saber tomar a creatina também. Tem um cálculo para tomar a creatina? Eu não vou aqui, porque cada peso representa uma quantidade diferente. A medida ela é universal. Só que você tem que avaliar o nível desse aluno para saber se a quantidade de creatina que ele vai tomar vai ser de acordo com o treino que ele está fazendo. Porque não adianta. Então, além do peso, tem que entender o tipo de treino que ele faz. Tem que adequar. Não é só pelo peso. Eu tenho 100 quilos, eu faço o cálculo lá de 0,7? Vamos colocar peso aí a medida oficial, 5 gramas, que é no scoopzinho, né? Uhum. Então aquilo ali leva de 30 a 40 dias para saturar no músculo. Então a creatina que você toma hoje, ela não tem efeito hoje. Ela vai ter efeito amanhã. A de amanhã, depois de amanhã, ela é acumulativa. Tem que tomar todo dia. Agora, quando você quer uma dose para sofrer uma saturação num tempo menor, você toma aí 10 gramas por dia. Aí você consegue ter uma saturação, que é um acúmulo maior dessa creatina no seu músculo, no intervalo de tempo menor, que não seria mais 30 dias, talvez seria 10, 15. Eu não me atento muito a essas coisas, porque tem muita falácia sobre creatina. Uns são contra, outros são a favor. Tem muita creatina falsificada, tem creatina 99% de pureza. Então, teoricamente, em cima de estudos fiéis, de profissionais competentes que eu já acompanhei e acompanho, a medida seria essa, 5 gramas e, para ter uma saturação, uma dosagem maior. Tem que se avaliar também como é que está o funcionamento renal. Também tem ligação direta ali. Pesquisas falam que pode sobrecarregar os rins, outras falam que não. Se a pessoa não bebe água direito também. Tem esse detalhe também. Tem pessoas que um rim funciona, o outro não. Tem pessoa que só tem um rim, não tem o outro. Aquele já está sobrecarregado, então não pode usar a creatina porque vai sobrecarregar mais ainda. Você entendeu por que você tem que conhecer para quem você vai prescrever? E aí já tem uma pergunta. Será que dá pedra no rim também? Ajuda a criar pedra? O cálculo renal, eu não vou aprofundar muito aqui, que não é a minha área. O cálculo renal, ele está relacionado a você não ingerir a quantidade de água necessária por dia. Aí tem um cálculo para isso. Tem a medida certa. Eu vi pesquisas que mostram que quando você extrai o cálculo e você quebra e tira e analisa e avalia ele, o que está lá dentro é o que provoca. Às vezes pode ser excesso de carboidrato, excesso de proteína. Não sei se essa pesquisa ela é verdadeira. Eu li algo superficial. Mas creio eu que a questão do cálculo renal está relacionada a uma ingestão muito grande de proteína, tá? Uma dificuldade dos rins em trabalhar e a ausência de água. O principal que é a água, né? A ausência de água. Aí tem a quantidade certa de água por quilo de peso. Por exemplo, 0,5. Qual o seu peso corporal? Só para a gente entender aqui e calcular. O meu 108. Deixa eu respirar, que eu tenho que falar com muito orgulho. 108,2. E baixando, 129,4. Já foram embora 21 quilos na balança. Você não sabe de quê. Mas aí seria mais ou menos 4,5 litros dia. Entre 4 e 4,5 dia. É muita água, né? Pela composição corporal, né? Pela altura. Eu estou tentando, assim, eu estava com um cálculo de 4, né? 4 litros de água, eu estou tentando tomar. É só você analisar a cor da urina.
ela tem que estar ali num estágio intermediário, nem amarelo demais, nem branco demais. Se tiver muito amarelada, só para o pessoal entender, seu rim está trabalhando forçado. E se tiver branco demais, está tomando água demais. Não, tem que ter um equilíbrio. Tudo tem que ter equilíbrio. Para dar certo. E assim, aí o cara tá treinando, tá tomando, vamos num princípio natural, o cara tá fazendo certinho, tá tomando a creatina, tem suplemento, né, que é o whey, para ajudar na proteína e tal, o cara tá treinando direitinho lá. Aí o certo, porque, por exemplo, eu sei que o meu treino lá é um treino de, como eu aprendi com vocês, curta duração e alta intensidade. Porque antes eu achava que eu tinha que treinar muito, eu passava 1h30 na academia. Né? Passava 1h30 treinando lá, fazia 4, 5, 6 tipos de exercício e às vezes era o exercício para a mesma coisa. Que hoje eu treino em vamos dizer assim, quando muito, 40 minutos. E quantos quilos de peso já foram embora na balança? 21. Olha aí, 40 minutos de treino. Não é treinar muito, é treinar certo. Você está treinando certo. Você vai treinar da maneira correta e isso vai gerar resultado. Por quê? Você falou em 2 horas de treino, 3, né? Anteriormente. Você acredita? E aí, desculpa, só para você continuar, e ficava até inviável. Era uma das coisas que eu ficava pensando na academia. Falei, como é que eu vou malhar, mano? Ficar 2 horas na academia? Pelo amor de Deus. Isso já não deixava você desanimado? Já desanima o cara. Então, dá para treinar com menos, né? Dá. E era culpa sua? Não, era culpa Era culpa que não tinha do que eu vivi antes, que eu achava que eu tinha que fazer daquele jeito para poder ter resultado. Aí o achava, gerador, eu tô sentindo. É o senso comum, né? A axiologia. Tu acha. Mas tranquilo, a culpa não é sua. Aí você teve a sorte, o privilégio de encontrar esses caras. Jardel e Adriano, essa equipe top. Tem o GG lá também, na academia lá, né? Que são caras sensacionais. E assim, o cara então não precisa. Mas esse treinamento que a gente não treina muito, treina certo, tem um estudo para isso também. Tem. Como é que é esse treino? Metafísico não. Metabólico. Metafísico é outra coisa, metabólico. A palavra metabólico. O que é catabolizar e que tem uma diferença, não tem? Quando treina muito, cataboliza, um negócio assim, né? Quando treina. O treino metabólico, ele é um treino. A palavra metabolismo significa gasto. Se ele é um treino metabólico, ele vai te desgastar mais. Não em calorias, tá? Esquece esse modelo matemático. Ele vai te desgastar promovendo alterações bioquímicas. Quais são as alterações bioquímicas? Aumentando produção hormonal, dopamina, endorfina, serotonina, organizando as mitocôndrias, que são componentes presentes lá nas células. Vai melhorar o funcionamento das enzimas que atuam na quebra de gordura. Olha só o efeito benéfico do treino curto e com qualidade. Tipo do treinamento. Curto. Agora, quando você vai para um treino longo, eu vou tentar explicar da maneira mais fácil possível para o público entender. Quando você vai para um treino muito longo, todo esse processo cai a qualidade. As mitocôndrias não funcionam direito, as enzimas se desorganizam, não há uma produção hormonal eficiente e há um efeito catabólico. Por quê? Você passa a catabolizar mais proteína como fonte de energia, porque acaba caindo a demanda do carboidrato. Você pode até usar a gordura como fonte de energia. E eu vou falar algo aqui que o pessoal vai ficar muito intrigado, tá? Mas se você permite, eu posso até explicar para esse pessoal entender. Não, fica à vontade. Você pode até ganhar gordura depois. Você ganha gordura depois de um treino de longa duração, você acredita? Não, peraí, calma. Não, pode até ganhar. Aí não tem como, não tem sentido, calma aí. Vale inverso, né? Ganhar gordura. Você pode até ganhar gordura. Dependendo do treino extensivo demais que você fizer. Coloca o treino de 2 horas. É isso que você fazer. Caramba, sabe por quê, Gabriel? Ninguém consegue treinar na faixa de 80% a 90% durante 2 horas. Com intensidade. Nem os caras do alto rendimento treinam assim mais. Que são zonas, né, Gabriel? São 5 zonas. O pessoal do alto rendimento, eles têm treinos curtos e intensos e vão aprimorar a técnica. Eu estou falando de alto rendimento, estou abrangendo, tá? Estou falando de modalidade específica, sim. Não. Então, se você treina muito, você gera um desgaste muito grande e o seu corpo entende que aquilo que você usou como fonte de energia tem que ser compensado no repouso. Trabalho inverso. Aí ele joga gordura no corpo de novo. Mas ele vai estocar, né? Eu vou te explicar isso através de um processo bioquímico. Se eu jogo um treino muito longo, eu quero metabolizar a gordura, né? Quer quebrar. Eu quero gastar a gordura.
Eu posso até usar a gordura como fonte de energia ali durante o treino, beleza. Perfeito, excelente. Ótimo. Só que o seu corpo entende que você vai precisar de gordura para utilizar de novo no próximo treino, porque ele vai achar que o treino vai ser longo de novo. E se o próximo não for longo? E aí então aí em vez dele queimar a gordura, E se você ele não vai treinar entrar tipo num depois do modo de longo? defesa da gordura ali. Isso, ele vai pegar a glicose, quebrar ela, tirar lá os átomos de carbono, num processo chamado lipogênese. Lipo de lipídio, gênese de origem. Ele vai originar gordura a partir da quebra do carboidrato, transformando ali os átomos de gordura, de carbono, em moléculas de gordura. Caramba, cara, então Que é a diferença. o cara do tá metabólico. treinando 2 horas achando que tá queimando e que tá arrebentando, aí acorda no outro dia, percentual de gordura de 10 saiu para 15. Dando um exemplo muito Eu quero até fazer uma correção aqui, até fazer uma correção rápida aqui sobre a questão de transformar ali o carboidrato em gordura. Na verdade, o seu corpo vai pegar o carboidrato para repor a gordura que foi utilizada durante o treino, porque seu corpo vai achar que você vai treinar longa duração de novo e vai usar a gordura como fonte de energia. Esse é o treino catabólico de longa duração, Entendi. que é ineficiente para quem quer mudar a composição corporal. Para quem quer mudar a composição corporal, não. Ineficiente. O cara que treina muito, ele vai, vamos dizer assim, na verdade, o corpo ele vai usar então a gordura Durante o treino. durante o treino. E compensa ela no repouso. Ela vai ser. Ele vai. O metabólico já é diferente. Então, durante o treino, o cara vai usar a gordura, mas depois Ele vai compensa recompensá-la de novo. Porque o corpo entende que você vai treinar longa duração de novo. Ele vai compensar aquilo que você usou. Olha só. Aí, nesse momento, cai por terra o modelo matemático. Mas peraí. Eu treinei 2 horas e gastei 2.000 calorias. Eu treinei 20 minutos e gastei 200 calorias. Tá. Se você olhar para o modelo matemático, você vai achar que quem gastou 2.000 tem mais resultado. Mas aí que entra a fisiologia bioquímica modificada por fatores externos promovidos pelo exercício, cara. É que a hora que o cara para de treinar, o cara que treinou o treino metabólico, que ele treinou certo, ele vai parar de treinar, e enquanto ele estiver na casa dele, dormindo, descansando, ele vai estar queimando gordura. Deixa eu explicar agora o metabólico, que é o processo inverso, Sim. mas que vai no mesmo caminho. Durante o treino metabólico, a sua faixa de treino é de 80% a 90% do seu VO2 máximo ou da sua frequência cardíaca. Tem como calcular, porque tem número. Nós Na temos avaliação. os dados. Eu calculei esse negócio do VO2, de que a gente Nós tava lá Tem treinando. os seus dados, então o treino lá é em cima dessa. Nessa faixa, Jardel, Gabriel, é glicose como fonte de energia. Então eu vou usar glicose, glicogênio. Que é o açúcar. Isso. Então eu não vou usar gordura. Ele tá falando de uma zona, tá? São 5 zonas. Então eu vou aumentar a intensidade do treino. Outra coisa, não é todo mundo que suporta treino metabólico não, tá? Tem que deixar bem claro aqui, que senão daqui a pouco tá todo mundo treinando treino Querendo metabólico. fazer metabólico. Aí Entra a avaliação, também Isso. lá atrás, Mas e adaptação de se o treino. profissional tiver na mão números do aluno dele, ele consegue colocar um treino metabólico adequando a condição do aluno naquele momento. Com segurança, né? Tem que ter dados, esquece. Se não tiver dados, esquece, não dá. Mas eu não tenho dados, mas você tem pelo menos um monitor de frequência cardíaca calculando aí os limites na Z1, Z2, Z3, Z4? Intensidade. Tem que estudar, tem que saber, senão esquece, não dá. Senão você vai jogar o cara lá e vai fazer de qualquer jeito. E perigoso até machucar, lesionar, infartar, acontecer o pior. Mas aí o que acontece? Você faz o treino metabólico, o seu corpo entende que você usou carboidrato, não foi? Então vamos lá, vou mostrar aqui através das minhas mãos. Gordura está aqui. Treino metabólico, baixei o carboidrato. Por que eu baixei o carboidrato? Porque eu usei ele, não usei? Foi fonte primária. Foi fonte primária na hora do treino. Lá no repouso, o seu corpo entende que ele tem que repor as reservas de carboidrato, porque elas foram utilizadas durante o treino. Aí ele vai quebrar a gordura. Aí ele quebra... Para pegar o carboidrato que está lá na gordura. Não. Entenda. Ele vai pegar a gordura, os átomos de carbono presentes na gordura, vai quebrar num processo chamado gliconeogênese. Então ele vai pegar a gordura e vai transformar em moléculas de glicose para gerar energia. Para o corpo trabalhar na síntese proteica. O que é síntese proteica? É o cálculo de proteína que você precisa ingerir depois do treino para ter o quê? A hipertrofia. São aqueles cálculos que é passado. Aí, só para o pessoal entender,
transformei gordura em carboidrato. Então, em repouso, o que vai acontecer? Meus níveis de gordura vão o quê? Baixando. É onde você baixa o quê? O percentual de gordura. Eu não estou falando de gordura visceral, eu estou falando de gordura subcutânea, que é a que mais incomoda. Eu tô falando dessa. É aquela gordurinha do tchauzinho aqui para as mulheres, vai dar um tchauzinho aqui, fica aqui. Isso. Aquela gordurinha do homem que fica aqui no peitoral. Mas outra fica... coisa, não tô dizendo que vai quebrar localizado não, tá? É geral. É o todo. É no todo. Esquece, é geral. Pode ser que tenha uma quebra em locais específicos, mas é geral. Se eu baixei os níveis de gordura para compensar carboidrato, eu vou baixar meu percentual de gordura. Aí eu tenho que ter uma estratégia de ingestão de carboidrato, aí tem um cálculo, e eu tenho que ter uma estratégia de ingestão de proteína. O meu trabalho pela modificação do meu metabolismo, que é o gasto em repouso, melhora o funcionamento hormonal, melhora o funcionamento dos componentes das células e das enzimas que trabalham na quebra de gordura. Eu estou resumindo para o pessoal entender bem como é que funciona. Essa glicose que foi produzida a partir da quebra de gordura é fonte de energia para o corpo trabalhar na construção do tecido muscular. Aí você come a proteína, o seu metabolismo quebra a proteína, tira o aminoácido, organiza numa sequência chamada DNA para formar o quê? O tecido muscular. É assim que funciona a hipertrofia. Resumindo, vou te passar um treino de hipertrofia. Esse treino não existe, tá? Não tem como, cara. Vou passar um treino para Vou passar um treino aqui agora de hipertrofia. Gabriel. Não existe isso, não. Não só de hipertrofia. Porque assim, a gente vê uns caras na internet aí. É o processo. Uns caras. Assim, a gente vê uns caras grandão na internet, cara. Uns caras grandãozão assim. Aí ele fala assim: quer ficar. O cara quer ficar com o peitoral, não sei o quê. Tem que fazer. Mas, Gabriel, é um de processo. Hipertrofia. É um processo. Um cara desse está treinando há 20 anos. Você está treinando há 90 dias. Você vai querer ter a mesma. Estrutura de massa muscular de um cara desse que está treinando 20 anos. Estrutura óssea, tudo, cara. Então, assim, você está passando por um processo de adaptação. Daqui a 10 anos, você pode ter a mesma estrutura que ele. Mantendo a constância, uma boa alimentação. E não é, então, aquele negócio, por exemplo, o cara hipertrofia. Eu achava, o cara fala, eu quero hipertrofiar, então eu tenho que botar mais carga e menos repetição. Não tem a ver isso. Mas nós estamos falando de uma hipertrofia amadora, tá? Nada em alto rendimento. Entendi. Nada em alto nível. Esse alto nível aí requer algo a mais, que foge de whey protein, de creatina. Que vai pôr umas paradinhas. Paradinha essa que tem que ter responsabilidade. Sim. Que o cara que quem usa profissional, o cara que é fisiculturista. Profissionais capacitados. Quem não é fisiculturista usa também. Atletas, né, Gabriel? Só que tem um preço, né? Aí tem um preço que você paga. O preço e não é um preço, e deixar claro que nós não estamos falando de um preço de dinheiro, né? Estamos falando de um preço de saúde, né? Preço de vida, né? O cara toma, porque agora sim, vamos ser claro aqui, o cara vai tomar um negócio aqui que eu olho muito, quando você começa a ver, começa a aparecer muito vídeo, né? Você começa a ver de academia, de fitness, de comida, aparece um monte de coisa e parece. Aí o cara toma, porque tem uma coisa, tem a reposição hormonal, que é quando o cara procura um médico, vê que está com taxa, o homem, por exemplo, está com a testosterona baixa, aí ele procura um médico e descobre que ele precisa fazer uma reposição hormonal. Que daí o médico vai passar para ele medidas adequadas para ele reposicionar. A gente chama de TRT. TRT. Tratamento? Tratamento. Reposição de testosterona. O cara vai fazer o TRT, beleza. Mas aí tem a questão do cara que não é TRT, é o cara que quer tomar para ficar com suprafisiológica. Essa é a palavra. Suprafisiológica, que é quando os níveis da testosterona dele sobem além do normal para ter rendimento na hora do treino. Só que o problema disso tudo é que isso aí é alugado, né? Quando o cara para de tomar esse negócio, ele perde tudo aquilo que ele ganhou ali. Só que se ele manter um nível de intensidade... Não só testosterona, tem as outras, né? Tô falando testosterona, mas tem Deca, acetato e trembolona. Eu guardei esse nome. A testosterona, ela é o hormônio masculino, natural. A partir dela que se desenvolve esses sintéticos, né? Os outros todos. Essa trembolona aí mexe no cérebro. Foi, eu vi aquele cara, um cara que também disse que agora parou com esse negócio também, que é fortão também, que cantava, eu esqueci o nome dele, pai, como é que é o dele? Não, é Léo Stronda. Léo Stronda. E ele fala que ele disse que ele já tomou de tudo.
já tomou de tudo e ele fala que assim, ó, aí quando falou trembolona, ele fala assim, ó, não tomem, porque mexe com a cabeça. O cara mexe com a cabeça do cara. É que dá resultado mais rápido também, junto com o GH, né? O GH, para quem não... Eu sei que, como profissionais que vocês estudam todas essas áreas, né? Logicamente não indicam isso, mas digo assim, o GH, o cara diz que é o que a pessoa é mais... como é que fala assim? A pessoa toma e não tem tanto colateral, o GH, ou não tem colateral, que é uma coisa mais natural, não existe isso. Tem o aumento da pressão arterial. Aumenta a pressão, cara, só. Aí no caso a hipófise também para de produzir o GH, porque você está dando o GH para ela, mas o GH é o que te seca rápido, te dá essa massa muscular numa velocidade gigantesca. Você baixa o percentual de gordura e aumenta a massa muscular assim, numa velocidade tremenda. Agora, essa questão da hipertrofia que o Jardel falou, o que eu mais ouço é a tal da definição. Quer definir logo. Definição nada mais é do que a redução do percentual de gordura. Da mesma maneira que o Jardel falou que não existe treino que vai gerar hipertrofia, porque quando você fala que o treino vai gerar hipertrofia, você está atribuindo ao treino um fim. Ele é um meio. Ele vai criar um ambiente para isso acontecer. Aí tem as técnicas, tem os métodos, tem que conhecer de bioquímica, tem que saber o que está promovendo internamente, que foi esse mecanismo que eu te falei de catabólico e metabólico, tá? Para que serve, Entendi. Qual é o mais eficiente. Então, quando fala de definição, nada mais é do que a redução do percentual de gordura. O que é definição? É quando você diminui a gordura subcutânea e o músculo aproxima da Começa pele. a aparecer o detalhe do músculo. Aí eu vou usar a mesma fala do professor Jardel. Não existe treino de definição. Se alguém falar para você assim, vou te passar um treino de definição, mentira, isso não existe. Definição é redução do percentual de gordura, depende da parte nutricional. A alimentação da pessoa ali. Né? Que ele vai queimar, mas vai ter que alimentar bem. Eu valorizo muito a parte nutricional e os profissionais que atuam. Eu digo que quando o assunto é estética, 50% é o treino, 50% é a parte nutricional. Eu nem falo de dieta. Quando você fala em dieta, todo mundo leva para o lado de restrição. Não estou restringindo nada. É comer dentro das suas necessidades diárias. As medidas são saudável, né? As medidas são universais. As quantidades mudam de acordo com a composição corporal do indivíduo. Você tem que ingerir 200 gramas de carboidrato por dia. Eu tenho que ingerir 160. A quantidade é a mesma, 2 gramas por quilo de peso, a não ser que tenha mudado. Só que você pesa 108, então o seu é 200. Eu peso 89, o meu é 160, estou arredondando. Então, se você comer a minha necessidade diária, ótimo. Se eu já ingerir a sua, eu corro risco de aumentar o percentual de gordura. Mas eu estou falando de quantidade. Não se esqueça da qualidade do carboidrato. Do que você vai comer também. Porque você pode ingerir 200 gramas de carboidrato, só lixo. Índice glicêmico alto. Vai dar pico de glicose lá nas tampas. Vazio. Seu pâncreas vai trabalhar no 12. Então, quantidade é uma coisa, qualidade é outra. Nessa qualidade aqui entra o papel do profissional. Para transformar a quantidade em comida na mesa. Melhor carboidrato, melhor proteína. O melhor carboidrato aí, você listar uns Vou citar alguns? 5, vai. De índice glicêmico baixo. Batata doce, índice glicêmico baixo, mas tem que tomar cuidado também, né? Na medida certa. Batata inglesa, mandioca. O próprio morango. Mamão. Aí tem a maçã. A maçã, o índice glicêmico é baixo. Essas consultas são fáceis de fazer. Aí prestar atenção, índice glicêmico alto. Agora eu vou listar mais de 10. Bolo, chocolate, refrigerante, sorvete, arroz, macarrão, sanduíche, pizza. Dá pra jogar muito aí. Nossa, tudo isso aí vai provocar picos de glicose no seu sangue. Que o pico de glicose vai atrasar a questão do emagrecimento da pessoa. Ué. Vai atrasar porque Influencia, né? atrapalha o metabolismo. Tem ligação isso aí? Tá, quando o aumento do percentual de gordura diminui a taxa metabólica basal. Basal é parado. Até o termo basal foi excluído. Atrasa o seu gasto calórico em repouso. Então, se você aumenta a massa muscular, você gasta mais calorias para manter a massa muscular. Se você aumenta o percentual de gordura, você baixa o seu gasto calórico. Então, quando você aumenta a massa muscular, você passa a gastar mais energia em repouso para fazer a manutenção dessa massa muscular. A gordura deixa você lento, cansado, desmotivado. Não é saudável acumular gordura, nem clinicamente, nem esteticamente. Mas a gordura tem função no corpo.
Eu estou falando do excesso. Sim. Tá? Até porque não adianta, né? A pessoa tem uma vida que ela come bobeiro a vida inteira. Aí, o tempo inteiro. Aí o cara entra na academia, não, vou cortar tudo. Aí vai lá, o cara corta, ele não vai conseguir sustentar isso. Ele tem que fazer boas escolhas, né? Começar a pedir, fazer boas escolhas e começar a diminuir as coisas, né? Certa. Calcular. Todo dia o cara toma Coca-Cola. Muda pra zero. Dá na mesma. Dá no mesmo? Esquece. Então vou se o cara toma. Eu tomo 3 copos de Coca. Então começa a diminuir. Então tira um. Então toma 2 mas primeiro. A quantidade de açúcar. a quantidade de açúcar. Nós tivemos isso na prática. Nós tínhamos uma criança diabética tipo 1 ou tipo 2? Tipo 1. É um paradoxo. Eu não posso com glicose, mas eu preciso da glicose. Então ele treinava intensamente. Aí a nutricionista recomendou um suco de caixinha. Ficava lá de stand-by. Você tem uma noção, suco de caixinha. Na hora do treino, para deixar lá para ele. Aí ele teve uma hipoglicemia. Porque ele regula a glicose no sangue, mas ele tem quadro de hipoglicemia também. Porque ela baixa. Em quase todos os treinos, né, Adriano? Aí já tinha que correr e tomar um suco de caixinha. Você não vai acreditar. O açúcar é muito alto. Pula para 500. Só para o pessoal entender. Tava 100, pulava para 500 assim, ó. O suco de caixinha. É imediato, né? Pouco açúcar. Aí, pouco açúcar. Pessoal, assim, eu quero que o pessoal entenda que é importante estudar. Eu falei, por que não dar para ele a dextrose? Porque a dextrose é um tipo de glicose em pó, de absorção rápida e de liberação de picos de glicose pequena no sangue. Então você não vai impactar o sangue de uma criança com um monte de produto químico, saltando de 100 para 500, fazendo ter uma hiperglicemia assim, vum, de uma hora para outra. Absurdo, né? Dá a dextrose, mas por uma questão de vaidade, primeiro deu a maltodextrina, para dizer quem manda sou eu. E depois eu acho que foi para dextrose, eu não sei. A maltodextrina tem alta concentração de açúcar. Eu queria dar algo para ele com baixa concentração de glicose, mas queria fornecer energia o suficiente para ele não ter o quadro de hipoglicemia. E não ia ter tanto produto químico ali naquela embalagem. Eu estava falando para o Jardel hoje, tudo que é embrulhado, embalado e tem prazo de validade, esquece. Foge desses alimentos. Peguei uma frase que descasque mais e desembrulhe menos, né? Desembrulhe menos e descasque mais. Mas tem que tomar cuidado, porque banana, índice glicêmico da banana é alto. É alto também, né? Do mamão então não adianta, o cara fala assim, não, vou comer, não vou, você almoçou? Não, comi só 3 bananinhas. Tá, mas vem cá, entre tomar um copo de Coca-Cola e comer a banana... É melhor comer a banana. Porque a banana tem valor nutricional. A Coca-Cola, só caloria vazia, né? Você tem esses melhor a banana. As melhores escolhas, né? Fazer melhor escolha. Foi o cara mudar. E dentro desse negócio de melhor escolha de comida, eu queria perguntar um negócio aqui, porque assim, o Jardel tá aqui, o Jardel é pastor de uma igreja top aqui em Goiânia. Posso falar o nome da igreja? Posso falar? Pode. Que é Catedral dos Milagres. Catedral dos Milagres. Igreja topíssima, de Catedral dos Milagres, lá do Bispo Joel, Apóstolo Joel. O presidente lá, o apóstolo Joel Francisco, com a sua esposa, a pastora Michele. E aí, assim, agora eu vou falar um negócio aqui, porque a gente tá conversando de parte técnica. E o pastor Joel faz exercício e perdeu muito peso, viu? O pastor Joel faz, né? É verdade, já encontrei o pastor Joel algumas vezes na academia lá, irmão. O pastor Joel tá... Eu avaliei ele agora, recentemente. Reavaliou ele agora de novo, Foi. Perfeito. Eu mandei um áudio pra ele, o Jardel falou que ele espalhou esse áudio na rede social lá. Pra incentivar. Tá mostrando que vai dar certo. Irmão, mas aí dentro disso que eu vou te perguntar um negócio. Porque, por exemplo, a gente tá falando aqui de alimentação, de treino e tal. Cara, o que tem de pastor barrigudo aí, irmão? Porque assim, durante um tempo eu teve uma máxima que diz assim, um pastor sem barriga é um pastor sem história. Só que essa história tá levando o pastor pro caixão, irmão. Tá abreviando seus dias aqui, né, Gabriel? E aí assim, o que você acha? Porque o cara... Que há uma linha muito tênue, porque tem gente que fala assim, não, o cara não pode porque vira vaidade, o cara não pode se cuidar porque fica... Onde já se viu um pastor lá de camiseta e tal, tudo... Se cuidar e tal. O que você... O primeiro passo, Gabriel, o pastor que não se cuida está negligenciando. Ele sabe o que tem que fazer e não faz. Isso é pecado. Quer comais, quer bebais... E tudo que for fazer, faça para a glória de Deus. Está lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Olha a importância disso. Então, a partir do momento que eu como de forma indisciplinar, eu não tenho um controle daquilo que eu como,
Então, assim, eu estou cometendo um pecado. Olha o tanto que isso é sério. Então, tem muitos pastores aí que estão cuidando da vida dos outros, dos obreiros, das suas ovelhas, está esquecendo do seu templo. Algo precioso que Deus criou com tanto amor, com tanto carinho, e é a responsabilidade nossa cuidar do nosso corpo, não é de Deus. Deus não vai fazer isso, ok? Então nós temos que cuidar, ok? Corpo, alma e o espírito, tricotomia, os três, de forma plena. Foi feita uma pergunta a um pastor, Gabriel, isso é muito interessante. Ele estava cuidando do corpo, ele estava treinando, se exercitando, e ele já tinha mudado a composição corporal dele. E o pastor perguntou para esse outro pastor: nossa, por que você está cuidando do corpo? É porque você está com medo de morrer? E ele falou: não, jamais, eu não tenho medo de morrer. Mas eu não quero morrer por eu ser responsável da minha morte. Essa foi a resposta dele. Então, assim, muitas das vezes, Gabriel, estamos abreviando os nossos dias aqui na Terra, e o responsável não é Deus, o responsável somos nós mesmos. Então, é de suma importância eu cuidar do templo do Espírito Santo. É deixar esse templo saudável, perfeito, para que lá na frente eu não venha também dar dor de cabeça e trabalho para as minhas ovelhas. Ponto, irmão, é simples. Então, você que está nos assistindo aí, que tira o seu tempo para evangelizar, para levar a palavra do Senhor, é extraordinário, é primordial para as nossas vidas, é importantíssimo. Mas cuida do seu tempo, cuida do seu corpo, cuida da sua saúde, porque você cuidando da sua saúde, pastores, líderes, outras ovelhas, outros obreiros, vai pegar você como exemplo e também vai cuidar da saúde. Porque uma ovelha ferida, doente, ok? Ela vai dar o quê? Ela vai dar um trabalho maior para o rebanho, sim ou não, Gabriel? O pastor, o cara está doente, vai estar doente, vai ter que cuidar, não é? Não vai dar trabalho? Então, assim, mas se aquelas ovelhas estiverem sãs, vai dar trabalho, sim ou não? Não, vai ter o quê? Vai ter mais harmonia, vai ter mais alegria, vai ter mais disposição, sim ou não? Com então, certeza. O papel do pastor, do líder, é de suma importância. Não, e o que deve ter de... Agora vou falar um negócio para entender, porque é a questão do homem, tá? O que deve ter pastor que tá com a testosterona baixa, porque não treina, porque não faz um exercício, porque não faz nada, só come, deita e dorme. Entendeu? Não faz nada. E querendo ou não, o exercício físico até para a questão mental do cara, porque o exercício físico muda o ânimo da pessoa. Falando um pouco sobre o Jardel, vocês espiritualizaram um pouco o nosso momento aqui. A questão da produção de testosterona, quando você faz trabalho de força para membros inferiores, coxa, perna, principalmente exercícios que envolvem duas articulações, os legs, os agachamentos, né? Mas quando digo fazer leg e agachamento, com cuidado, nada em excesso. Você estimula a produção de testosterona. E outra coisa, são grandes grupos musculares. Então, o recrutamento de fibras ali envolve uma conexão nervosa muito grande. Então, o estímulo que sai daqui, que chega nesse músculo aqui, aumenta muito a atividade dos neurônios. E isso trabalha naquele processo de prevenção de demências, de Alzheimer, de Parkinson. Lá na academia nós temos uma pessoa que é portadora de Parkinson. Nós temos alunos com várias particularidades lá, me lembrei agora dele. Já melhorou muito a parte motora dele, a parte de equilíbrio. A gente trabalha a capacidade condicionante e coordenativa. Aí envolve equilíbrio, lateralidade, coordenação motora fina, grossa, equilíbrio estático, equilíbrio dinâmico. Você imagina você andar e cair? Você não tem equilíbrio para ficar em pé? Equilíbrio, não conseguir manter uma... Aí entra a parte condicionante, força, velocidade, potência, resistência. Aí você junta esses dois, você consegue deixar o ser de pé, ele vai andar, né? Então o que você falou é importante. O treino estimula a produção de testosterona. Quero fazer aqui um comentário em cima desse versículo. Quer comais, quer bebais, ou faça qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Eu quero pegar esse qualquer outra coisa. Exercício. Qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Entendeu? Qualquer outra coisa é qualquer outra coisa. Para a glória de Deus. Vamos falar do exercício. Equilíbrio. Se você treina demais, dá problema. Vigorexia. Se você se vê numa estética que não é compatível com aquilo que você está achando, você entra num quadro de
anorexia. Então você treina demais para emagrecer, perder gordura, e você treina demais para ganhar massa muscular. Então são os extremos, vigorexia e anorexia. São doenças que afetam a parte emocional, psicológica. Porque a pessoa não vê a realidade que ela é naquele momento. Ela não consegue se enxergar o que ela é naquele momento. Então já vira patológico. Entra nesse momento o quê? Equilíbrio. Porque o equilíbrio é para a glória de quem? Para a glória de Deus. Então quer comais, Quer bebais? na maneira de comer. Agora aqui vai para os crentes, né? Posso? Não, lógico. Até porque aqui nós não estamos falando falando de religião, nós estamos falando de cuidado para a glória de Deus. Mas diferente. Como nós estamos dentro de uma igreja evangélica, vamos só direcionar. Não, direciona mesmo, porque eu vou falar para você. Até porque o crente, só para você continuar a sua fala, até porque o crente teve muito tempo, a gente tem essa fala assim, né? Resistência. Resistência e assim, crente não bebe, mas come. E dá na mesma. Dá no mesmo, pecado da glutonaria. Eu nunca vi uma pregação pesada de glutonaria. Esteatose hepática. Não entra muito nessa área, né? A esteatose hepática pode ser provocada pelo excesso de álcool e pelo excesso de refrigerante, de carboidrato, suco de caixinha, frutose. Está comprovado. Quer dizer, eu não bebo, mas você toma muito suco. No frigir dos ovos, os dois têm esteatose hepática. Está danificando o templo. Isso. Então, quer comais, quer bebais. Quando eu falo de bebida, não sei se a Bíblia está dizendo de bebida alcoólica, de refrigerante, de água. Então, na maneira de comer, de beber e de fazer qualquer outra coisa, tem que ter equilíbrio para que o nome de Deus seja glorificado. Então, em toda a sua área, Gente, isso é tão importante que a gente está falando aqui, porque assim, aqui nós três que somos cristãos, não é, quando eu estou falando, não tem a ver com a placa da igreja que você congrega, não tem nada a ver. É verdade. O que nós estamos falando aqui não é isso. Deixando bem claro que eu não quis. Exato, já não. O que nós estamos falando aqui é o seguinte. É só um alerta, né? É porque a gente tem muita mania de cuidar de tudo e acha que quando chega na parte, às vezes, estética ali, a gente, às vezes, demoniza o negócio. Não, por muito tempo foi demonizado a academia, né? Não pode ir, por causa disso. Gabriel, tem um texto que Paulo fala que o exercício físico de nada vale. Isso. Mas quando o assunto é espiritual. Sim. Creio eu, posso estar falando besteira, mas quando o assunto é espiritual, o exercício físico, ele não serve para nada. Por quê? Creio eu que o espírito te liga a Deus e seu corpo te liga ao mundo. Para você permanecer nesse mundo aqui, eu vou usar a fala do Jardel. Você tem que cuidar do seu corpo, porque é lá que o Espírito Santo de Deus vai habitar. Sim. Então vós sois o templo. E outra coisa, esse corpo foi dado por Deus, não foi? Você vai prestar conta dele. Cuidar dele. Foi feito mas por que tantas pessoas são tão boas? Aquela irmã salvou tantas almas para Jesus. Por que ela está morrendo hoje dessa doença? Porque ela não cuidou dela. Ela cuidou de todo mundo. E olha como é que as coisas são. E a Bíblia diz que o inimigo das nossas almas, ele precisa só de uma brecha para poder agir, né? Aí a pessoa ora pra caramba, jejua, consagra a vida dela, não fala mal de ninguém, não bate ninguém, não deve ninguém, tem a vida dela certinha, mas come gordura pra caramba, come chocolate pra caramba, não se exercita, não faz nada. Aí quando chega daqui a uns anos, a pessoa tá hipertensa, diabética, aí tá paga não sei um preço. Aí paga um preço. Aí vai colocar a culpa em quem? Lá no diabo, lá, que tá. Não, irmão, a culpa é sua que durante sua vida inteira não cuidou. Mas aí ela acha que pelo fato de ter feito uma parte da obra, Deus quebra o galho dela na outra. Não é assim. Porque tem a lei da semeadura. A lei da semeadura e Deus, uma coisa clara que Deus sempre deixou, irmão. A Bíblia responde ela. Você colhe aquilo que você planta. Colhe o que você planta, independente. Deus te dá livramento, sim, a gente crê que Deus livra. Eu sempre falo amém. Para todos, mas, Gabriel, mas você tem que fazer a sua parte. Eu sempre falo para todos que nós temos que cuidar do espírito e do corpo. Porque quando eu cuido do espírito e do corpo, eu estou honrando e glorificando a Deus. É simples isso. Quando eu cuido do meu corpo e eu cuido do meu espírito, o que é o que eu cuidar do meu corpo? É mudar meus hábitos alimentares, é a prática do exercício físico, isso e tem que estar na minha vida. E o espiritual? É a leitura da palavra do Senhor, é oração, consagração, ok? É ter uma vida de santidade ao Senhor. Então isso é muito importante. Quando você faz isso, olha que maravilha, Deus lá do céu, meu Deus, Ele está honrando aquilo que eu dei, que é o corpo, que é o templo, que é a habitação da pessoa do Espírito Santo.
ok? Então ele está me honrando e me glorificando. Quando uma pessoa vem conversar com o pastor Jardel, ele vai ver em mim o quê? Qualidade de vida, condição física, mundo espiritual, ok? É um homem que está diante do Senhor, um homem que segue os princípios da palavra do Senhor. Então assim, olha que interessante, são os meus comportamentos. Então eu não preciso falar para as pessoas quem é o pastor Jardel, elas vão ver quem sou eu, ok? Isso é muito importante. Exemplo vivo. É o exemplo vivo, entendeu? Então isso aí é muito importante, Gabriel. Tem um outro texto também, eu sou bom para guardar versículos, mas está lá em Romanos, acho que é Paulo que diz: aquilo que você serve, do tal você se torna escravo. Se você serve ao álcool, você se torna escravo do álcool. Se você serve ao refrigerante, você se torna escravo do refrigerante. Mas aí, o que está envolvido é o vício, e vício é doença. Se você serve a maconha, você se torna escravo da maconha. Se você serve a pornografia, você se torna escravo da pornografia. Mas por trás disso aí tem um vício. E esse vício nada mais é do que a liberação de vários hormônios dentro aqui do seu cérebro, que não tem nada a ver já com uma questão espiritual, já é mais biológica. Tá? Só que quem determina que vai errar sou eu. Né? Porque tudo começa no social. Uhum. Beber socialmente. Devagarzinho. Estou citando esse exemplo, né? Porque tem 3 momentos do álcool, não vou aprofundar aqui, porque não vem ao caso, mas aquilo que você serve do tal você se torna escravo é a dependência química, é vício. E vício é doença e merece tratamento. O açúcar gera vício? Gera. Porque libera hormônios neurotransmissores, que te dá a sensação de bem-estar. Tudo que te dá bem-estar e te relaxa, te torna o quê? Dependente. A pessoa começa a ficar viciada naquilo aí, não vive sem, não consegue mais. Eu vou falar bem superficialmente aqui, para não escandalizar. Pornografia libera altas dosagens de dopamina, ao ponto do indivíduo não querer mais nada com a sua esposa ou o seu marido, que é dos dois lados a dependência. Sim. E o vício da pornografia, ao ponto dele não querer mais nada, porque a carga de dopamina que é produzida aqui não é igual que é produzida aqui. Lá, né? E aqui não dá trabalho para ele igual aqui às vezes dá, né? O cara tem, porque aí só para complementar um pouquinho a sua, porque aqui ele tem que cuidar, ele tem que trabalhar, ele tem que o marido no caso tem que cuidar, tem que amar, tem que cuidar, tem que fazer um monte de coisa com a mulher, tem que a mulher tem que, a mulher geralmente não, a mulher, o homem sempre quer, mas o homem tem que do inteiro ali. E aqui ele não precisa, aqui ele já entra rapidinho, faz o que ele tem que fazer, atinge o nível de dopamina dele rapidinho e vai embora. E se eu te dizer que aquilo ali daqui a pouco não vai liberar mais o tanto que ele quer? Aí ele tem que ir para outra bizarria, outra coisa, e vai aprofundando. Ele vai pro lixo da internet. Aí é o negócio, aí vamos citar outro versículo, um abismo chama outro abismo, aí o cara vai indo. Eu te falo isso sem vergonha. Isso em todas as áreas, né? Não. Na pornografia, mas no vídeo, em toda área. Não faz parte do assunto, mas é um testemunho rápido. Eu fui viciado em pornografia, então eu sei que é. Cara, mas é muito legal. Só pra você. É muito legal você fazer isso. Quero que você veja. Porque tem muitas pessoas agora que estão passando por isso. E aí você pega. E não brinca com pornografia. Brinca, irmão, não brinca com isso, não. Isso é sério. Porque assim, isso destrói, não é só. Nós estamos falando aqui, não é, mas isso destrói a pessoa por um contexto geral. Que nem falou, às vezes um vício leva o cara para outro nível. Daqui a pouco o cara tá tão viciado que ele não foca no trabalho mais, não foca no dia a dia. Aí vai perdendo um monte de coisa. Perde a família, perde o trabalho, e quando vê, tá num abismo gigante, por causa de um negócio que começou às vezes lá atrás, inocente. Né, Gabriel? Entre aspas. É o que tá acontecendo com muitos crentes. Com crente, com todo mundo. Né? A comida tá dominando ele. Porque dá a sensação de bem-estar. O exercício também promove isso. Por que não buscar no exercício, na leitura? Né? E aí, hoje um cara liberto da pornografia que viveu 13 anos. Por 13 anos liberto. E eu não fui liberto por uso de medicamento, não. Eu vou usar o termo aceitar Jesus aqui, foi o que me apresentaram na época, né? Eu aceitei Jesus num dia, no outro dia eu estava liberto da pornografia. Esse aí é um milagre. Não, com certeza. Porque tratamento para vício em pornografia é psicoterapia, é psiquiatra, é medicamento, às vezes é internação, O pessoal acha que é leve, mas não é leve. Só que tem um mercado muito grande que envolve isso, o mercado financeiro. Então isso é muito abafado. As pessoas têm vergonha de falar. Né? Eu dei muitos testemunhos, mas para dar um testemunho de pornografia, você tem que ter muita cautela,
O apóstolo Paulo disse que você pode dar o testemunho, mas sem escandalizar. Tem que tomar muito cuidado. Até porque senão até algo que é para ser bom pode se tornar ruim. Você esvazia a plateia rapidinho. Ou porque o cara se sente incomodado com o tema, ou porque a carapuça serviu e está com medo de vai embora. Então você tem que ter muito. Eu preparava muito quando eu ia dar esse testemunho para eu não escandalizar. Pensava nas palavras certinho, até onde você ia. Muito cuidado para falar, muito cuidado. Gente, é muito sério isso aqui, porque assim, às vezes você está ouvindo isso aí e você está falando, nossa, eu vivo isso aqui também, e às vezes você vive num nível que você acha que é leve. Vai ser, nossa, não, mas o meu é só de vez em quando é leve. Irmão, tudo começa de pouquinho, tudo começa leve. Se o seu ainda é leve, como você diz, tenta parar com isso logo, sai fora logo, procura ajuda logo, fala com alguém logo, converse com alguém logo, procura Jesus logo aqui, ó. Testemunho vivo, irmão, o que libertou ele foi um milagre de Jesus. Você de regeneração, né? Aceitou, como diz o termo, né? Aceitou Jesus, reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, como o crente gosta de falar, é Senhor e Salvador da sua vida, né? E Jesus libertou ele do dia para a noite. Jesus faz isso com a gente. Às vezes a nossa vida, Deus pode fazer. E se Deus não quiser? Se Deus não quiser fazer, ele não faz. Mas ele pode fazer do dia para a noite, irmão. Você sair. Você querer. Você querer. E assim, hoje nós estamos de frente aqui a 2 profissionais da área da saúde que tem testemunhos de vidas. Se a gente for continuar falando aqui, nós vamos emendar horas e horas aqui. Testemunhos de vidas de pessoas normais que chegaram no ambiente e transformaram a sua vida e hoje ajudam a transformar a vida de outras pessoas. Através do seu ministério, que eu vou colocar isso aqui como ministério. O Ministério da Saúde. Vou colocar como um ministério. Isso é um ministério, entendeu? Porque se você não cuida do templo, se você não cuida da sua vida, se você não cuida daquilo que Deus colocou na sua mão, que a gente entrou no assunto aqui agora, Deus colocou na sua mão, que é você, o seu corpo, a sua vida, como é que você quer viver as promessas de Deus, como é que você quer viver aquilo que Deus tem para você, você não vai ter força, não vai ter vitalidade, não vai ter coragem, não vai ter ânimo para vivenciar o que Deus tem para a sua vida. Então, a musculação, irmão, o treino, que ele vai muito mais além de estética, vai muito mais além. Ela vai a outro nível, qualidade de vida. É você viver, chegar aos seus 100 anos e você ter condição. Poder brincar com seus filhos, com seus netos. Isso é a maior riqueza. Gabriel e Jardel, é prevenção, para você não ficar doente. Se você não cuidou, vai ser como tratamento. Aí eu já entendo que é uma equipe multidisciplinar. Aí entra um nutricionista, um fisioterapeuta, um cardiologista, um ortopedista, junto com você, mais aquele que está lá para ser tratado, para tentar amenizar aquilo que você não cuidou. E por último, lógico que o corpo vai responder, que é a mudança de composição corporal. Mas o objetivo nosso hoje lá é qualidade de vida, condição física, e a consequência disso tudo é a mudança de composição corporal. E a longo prazo. Tá? A gente trabalha a longo prazo para justamente apresentar para essa pessoa tudo aquilo que a gente estabeleceu como meta. E eu não garanto resultado em nada, quando o assunto é estética. Agora, condição física e qualidade de vida, se chegar lá o negócio acontece. Isso aí eu garanto. Hoje você tem isso? Condição física e muito. Até brinquei com vocês subindo a escada ali, né? Mas quantas vezes eu subi a escada? E essa escada é muito pesada. Muito pesada. São 8 lances, eu acho, a escada, 6 ou 8, não sei. Ela é muito inclinada. A inclinação. Eu lembro dela. Que eu subi essa escada, que eu chegava ali em cima assim, ó. Eu tinha, por vezes, tô falando pra vocês, né? Porque por vezes eu ficava parado na porta ali assim, ó. Assim, ó. Ofegante, né? Tentando acalmar minha respiração, porque tava demais. Então já é um grande sinal que eu subi tranquilo. Tá fortalecido. Qualidade de vida. Qualidade de vida, respiração. Outra coisa também que aconteceu logo que eu consegui ficar livre da pornografia, eu não digo, sei lá, tudo é para a glória de Deus, né? Eu entendo assim. Eu tive um processo de depressão profundo também. Só que eu não entendi o que era. Sabe quando uma coisa te pega assim, que você só pode falar da dor do outro quando você sente ela. Então, como eu já senti essa dor, eu sei a dor do outro. E eu pedi a Deus, por isso que você falou em ministério, me veio na mente fazer essa observação. Como a gente não abre a boca para falar, para dizer que, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, aquela coisa de imposição, que às vezes tinha no passado, hoje não tem mais, né? O apóstolo Paulo diz que é mais pela exposição, que a pessoa está lendo a sua vida. Então, é o testemunho que você dá. Sim. Então, o meu conhecimento hoje,
nessa área de sequestros emocionais, que é um termo novo que eles usam aí, que é a depressão, contribuiu bastante para poder ajudar pessoas. Porque eu fui estudar sobre, eu fui ler sobre, do ponto de vista espiritual e do ponto de vista fisiológico. Porque tem o ponto de vista espiritual também. O espiritual, mas também o natural. Isso, e a gente não pode abrir mão do natural. Porque os médicos não são para os sãos, sim para os doentes. Então aquilo que Jesus não cura, procura o quê? Ajuda médica. Eu sou uma exceção da minha fé naquele momento para aquela libertação. Sim. Do vício da pornografia. A fé gerou um milagre. Mas isso não serve de parâmetro para outros dependentes de pornografia. Pode ser que teve que usar medicamento. Que Jesus usou uma outra estratégia. A minha foi assim, pum, no outro dia. Só que eu não Como já aconteceu com gente que eu conheço, gente que parou de fumar. De uma hora para outra. Parou de fumar. E é absurdo. É um vício pesado. Pesado. Então, assim, coisas que Deus fez naquele momento. A pessoa acreditou, teve a fé, Deus fez naquele momento ali. Por que alguns têm... Cara, aí fala com Deus. Igual Deus cura uns e não cura outros. A gente sabe. Mas essa... Então, assim, seu quadro de depressão... E depois Deus permitiu que você passasse por isso, porque você tinha estrutura para passar. Porque tem muita gente que não teria estrutura e tiraria a própria vida até. Eu vou usar um termo aqui, eu não quero que você... para vocês entenderem. Depressão é doença de pessoa forte. Tem que ser muito forte para suportar. Eu concordo com você, concordo. Não é todo... Porque quem não é... Porque quem é uma dor passa, às vezes, insuportável. E para tirar essa dor, você tem que tirar a vida. Entendeu? Chega, é o último estágio que falam, né? É a fuga, né? Quer fugir daquela dor que ela sente. Suicídio, cessar a dor. Essa palavra não pode nem ser dita, né, nas redes sociais, né? Tem que fazer um pila, né? Depois tem que fazer um então, negocinho. Quando você tenta contra a sua vida, é porque você está querendo tirar a dor. E para tirar a dor, você tem que tirar a vida. Eu não sei como é que Deus vê isso. Uma pessoa nas suas condições normais, ela não faria isso. Sim. Agora, quando isso aqui está desorganizado, Gabriel... Ela está fora da realidade. Não. É formada uma construção. A alma é uma construção. Que construção? É pensamento, sentimento e emoções. São essas três áreas que formam a alma. E aí chega nesse nível. Você lembra de Elias? Sim, ele pediu a morte. Ele pediu a morte porque ele ouviu o quê? Porque foi liberada uma palavra negativa. Então ele ele construiu. A alma dele construiu, um cenário. Ele falou, vai me matar, vou morrer. Amanhã eu vou morrer como os profetas morreram. A cabeça dele já estava... Foi a 1000, irmão. Qual foi o primeiro passo dele? Ele se levantou e fugiu. Foi embora. Então, ele fugiu do problema? Não, o problema foi com ele. Só que ali ele construiu um cenário e a dor foi muito grande. Foi só aumentando. E ele fugindo. Chegou um momento que ele pediu o quê? A morte, né? Para ele era a última oração. Não, e eu aí, quero morrer, porque eu não sou melhor do que os meus pais. E aí não é verdade? Está lá em 1 Reis, capítulo 19, 18 e 19. Então, assim, é uma dor, que é o que o Adriano falou. Só sente quem passa, irmão. Mas eu creio num Deus que restaura aquilo que para ele acha que está perdido. Eu creio. E assim, Gabriel, deixar uma palavra aqui. Quando você se deparar com alguém com esse quadro de depressão, jamais fale de uma dor que você nunca sentiu. Porque às vezes as pessoas não entendem o que é essa dor. Aí elas querem às vezes liberar uma palavra. A melhor coisa é você ouvir o que aquela pessoa tem para falar e dizer que você está à disposição dela para ajudá-la no que for possível. Não entre com palavra de fortalecimento, porque você às vezes pode agravar aquele quadro. A situação, né? Então não fale de uma dor que você nunca sentiu. Só quem já sentiu sabe o que é e se coloca no lugar da outra. Até porque às vezes a pessoa, e principalmente quando a pessoa está num quadro desse, acho que ela não está, assim, na maioria das vezes ela só quer falar. Às vezes, ela só quer falar. Psicoterapia. Se ela não é um psicólogo, mas e se ela conseguiu se abrir com você, porque na maioria das vezes ela não consegue se abrir com ninguém, e se ela conseguiu se abrir com você, tudo que ela quer fazer é falar. E na avaliação, eu tenho uma estratégia que eu vou fazendo pequenas perguntas, também quando chega em medicamento. Nós temos uma estratégia que eu mando o relatório dos alunos para eles, num grupo.
Tem gente que vai para lá para fazer tratamento, para usar o exercício, para liberar hormônios neurotransmissores, endorfina, serotonina, dopamina, aliada ao tratamento medicamentoso, tá? Para num futuro bem próximo, remover o medicamento e usar o exercício como liberador dessas substâncias que até então era utilizado o medicamento. Então, em hipótese alguma, eu estou tirando o medicamento. Eu estou usando o exercício como parte do tratamento. Só que uma pessoa num quadro de depressão profunda, ela não tem força para nada. Imagina fazer exercício físico. Agora, deixa eu fazer rapidão aqui. Um dia, era 1h da tarde, eu tinha que ir embora já, e tinha uma pessoa lá embaixo esperando fazer a avaliação, um amigo meu. Aí ele falou, eu falei, cara, é 1h, eu tenho que ir embora. Eu falei, não, mas eu preciso fazer essa avaliação. Eu falei, tá, vou fazer a avaliação desse cara. Aí fiz a avaliação dele, ele sentou lá. Aí começamos a conversar, avaliando, ele falou de medicamento e tal, aí medicamento para depressão. Aí fui fazendo perguntas, né? Aí ele começou Aí ele transformou a avaliação num consultório de psicoterapia. Ele começou a externar o que ele estava sentindo. Cara, eu só ouvi. Você sabe qual foi a palavra que eu liberei para ele? Eu sei a dor que você está sentindo. Cara, esse cara começou a chorar. Ele falou assim, eu achei alguém que me entende. Caraca, eu tô arrepiado. Porque ele só era massacrado. Eu só liberei uma palavra. Eu sei a dor que você está sentindo. Pronto. Ele falou assim, eu achei alguém que me entende. Sabe o que ele iria fazer se ele não tivesse ficado lá fazer a avaliação? Ele já tinha planejado que ia pegar o carro dele, BR-153, entrar na contramão e entrar debaixo de uma carreta. E arrebentar com a vida dele com a vida de outras pessoas. Estava planejado. Meu Deus, cara. Por isso que ele insistiu em ficar lá. Gente, e eu senti de ficar lá também e avaliar. Ele não está mais na academia, mas ele está vivo, porque eu vejo ele descendo e subindo a Milão ali. Graças a Deus ele está vivo. Creio eu que eu contribuí para não deixar uma pessoa... Com certeza, né? Com certeza. E aí ele fala, o ministério. O ministério que Deus colocou na sua mão. Né? Que não está... E aí vou falar que não está dentro da igreja. Não está lá dentro. Aí os caras ficam muito focados e acham que o ministério... Olha o ministério que Deus te deu dentro de uma academia para você encontrar. Aonde que esse cara encontrar? Ele não foi na igreja, ele não foi para atrás de um pastor, atrás de um padre, atrás de um bispo. Ele foi na academia para fazer uma avaliação física. E lá tem um enviado de Deus lá dentro. Por isso que eu vou falar assim, tem agentes de Deus lá dentro. Por isso que você tem que ser luz, né, Gabriel? Onde você estão dispostos a transformar a vida de alguém. Onde você estiver, você precisa ser luz, irmão. Porque onde a luz está, resplandece qualquer ambiente, qualquer trevas que pode chegar diante de você, irmão, é dissipada, é caída por terra. Então nós somos referências. E de profissionais e espirituais também. E a gente usa o exercício físico como parte do tratamento para pessoas depressivas. Olha só onde a gente atua. Na cardiopatia, na pressão alta, na diabetes, na lesão articular, na depressão, para prevenir ou como parte do tratamento. E outra coisa, depressão não é falta de Deus, é excesso de coisas, tá? Excesso de coisas. A cabeça é muito cheia. Bastante que a nossa área, de educador físico, irmão, é extraordinária, é rica demais. E é por isso que nós amamos fazer o que nós fazemos. É simples, irmão. Eu amo ser pastor, eu amo ser um educador físico. Porque é isso que Deus tem um chamado para mim, é isso que Deus colocou na minha vida. E eu tenho certeza que vamos mudar muitas vidas aí, né, Adriano? Fazer o seu melhor sempre dentro daquilo que Deus colocou na sua mão, dentro daquilo que é o seu chamado e daquilo que é a sua vocação, né, para fazer o seu melhor. E lembrando que, assim, lembrando do texto, quer comais ou quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Então, aonde você tiver... Equilíbrio, né? Equilíbrio. Você faça as coisas com equilíbrio. É isso. Gente, assim, se você quer encontrar Deus, vai também lá na academia, irmão. Pode ir. Corpo, treinamento personalizado. Qual que é a rua mesmo? É Rua CP3. Rua CP3. Quadra 3, lote 1, Celina Park. Rua CP3, quadra 3, lote 1, Celina Park. De frente Avenida Milão, você desceu aquela baixadinha, ele subiu, tem a drogaria Pacheco. Tem a Caixa Econômica. E a Caixa Econômica. É naquela rua ali, você vai encontrar lá. Vai encontrar profissional, equipamento, estrutura e vai encontrar Deus, irmão. Serviço. Vai encontrar serviço. Perdão, vai encontrar equipamento, estrutura, serviço.
profissionais. E vai encontrar Deus lá também, irmão. Quando a gente tem... E assim, Gabriel... Um ambiente agradável. Mas quando a gente tem a oportunidade, nós não perdemos. Nós falamos de Deus, sim. Temos a Não oportunidade. negligenciamos. Sim. Eu tive a oportunidade, eu vou falar. O que eu faço também? Só para não tomar mais seu tempo, eu tenho lá na minha sala de avaliação vários versículos. Não, é porque é nosso, então que... O que eu fiz? Deixa a pizza ali, pô. Eu deixo a pessoa sentada na cadeira lá, uns 3, 4 minutos, para ela dar uma passada geral na sala e ler uns textozinhos lá também. Deixa mesmo, que eu já vi o dia que eu fui lá, eu fiquei olhando. Eu deixo ali um pouquinho para a São pessoa... versículos para dar uma lidinha ali naquele... E aqueles textos, tudo lá eu usei ao meu favor. São tudo textos que falam de questões emocionais. Então, a pessoa tá achando que tá na sala só por ficar ali ganhando chá de cadeira. Deixa uma mensagem não ali. Ela tá ganhando. Gente, num mundo em que a gente tá vivendo com tanta correria, com tanta coisa, é importante você entender que a sua vida precisa de cuidado. E não é só cuidado psicológico, que também está aliado. Não é só o seu cuidado com a sua roupa bonita. É também cuidado com a sua saúde. E a saúde é psicológica, saúde emocional, saúde física. Entendeu? E hoje, mais uma vez, agradecer aos nossos amigos da área da saúde física. São profissionais, personal trainer, training, coach é a palavra-chave do momento. Adriano Mota, obrigado pelo seu tempo, obrigado por você colocar aqui para nós aqui de forma tão clara e, irmão, esclarecedor, que se você pegar um pouco do que foi esse podcast aqui, você ganhou uma aula de universidade sentado aqui, irmão. O Adriano falou, obrigado por você contar para nós um pouco, obrigado por você explanar para nós aqui um pouco da sua vida pessoal, que foi transformada através de Jesus e da sua dedicação à saúde. O que eu faço hoje é uma retribuição à sociedade que pagou os meus estudos. Por quê? Porque eu fiz escola pública. Então alguém pagou para mim estudar. Só que em troca disso a gente ganha uma remuneração, porque a gente tem família, né, Jardel? Claro. Tem que cuidar da família. Lógico. Mas o meu estudo foi custeado pelo seu pai, pela sua mãe, né? Pela mãe de Jardel, pelo meu pai, pela população de modo geral. Porque quem paga e mantém a faculdade pública é o povo, os impostos. De maneira precária, mas está lá, está funcionando. E eu saí de lá. Então é uma maneira de eu retribuir a sociedade também, levando esse conhecimento. E em contrapartida, eles me dão uma contribuição para eu cuidar da minha família também. Né? E nós estamos levando aí saúde, não deixando essas pessoas ficarem doentes e deixando um legado. Tem que deixar um legado. Nós temos que ser lembrados aqui por alguma coisa. Você tem que gerar alguma coisa. Eu gerei um discípulo. Não sei se ele se importa de eu dizer isso para ele, né? Eu gerei um discípulo, né? Aprendeu direito. Então, eu deixei marcas. Talvez daqui 30, 40 anos eu seja lembrado por algo que eu fiz lá atrás. Porque você imagina você passar por aqui e não deixar marca, não deixar nada. Não é possível. De coisas boas, né? Sim. Deixar um legado. Eu deixei um legado em academia que eu acho que ele não vai ter continuidade, porque o sistema hoje ele é muito agressivo. Ele não interessa muito com a particularidade das pessoas, com as necessidades. Você entra aí e se vira. Você quer algo mais, você paga. Mas focar na lucratividade. Entra essa questão financeira. Mas eu espero, né, ter dado vida para essas pessoas, para que elas continuem aí, né, o trabalho delas em outras áreas e que a gente seja lembrado por essa marca. E vou dizer para você, o legado que vocês estão deixando são legados ambulantes. Pelo menos no setor lá eu estou deixando alguma coisa. Não digo em Goiânia, mas no Parque Oeste, no Celina Parque, não é corpo e treinamento, não. Sabe como é que é conhecida a academia? Academia do Adriano. Então, se alguém fizer alguma coisa errada lá, foi lá na academia, do Adriano. Lascou. É meu nome que vai lá. Então, não faça. Eu sei que é tranquilo. Não, mas vocês têm... Deixa uma palavra para alguém, deixa um recado, uma motivação, alguma palavra para alguém que está ouvindo essa mensagem aí. Se você quer mudar a sua composição corporal, sua condição física, você não pode continuar fazendo o que você está fazendo.
para ter resultado tem que ter mudança. E tem que ter disciplina. Porque motivação você perde. Você tem que ir pela disciplina. E a disciplina, ela gera o quê? Resultados. Treinar um pouco mais, ler um pouquinho mais, ficar depois do expediente, fazer algo mais, porque você só vai colher aquilo que você planta. Se você planta coisas boas, você colhe coisas boas. E falando de questões específicas na área de resultado, seja em estética, intelectual, profissional, quando você faz algo a mais, não é que você está fazendo para aparecer, é porque você sabe que aquilo ali, a qualquer momento, você vai colher. Então, faça a diferença, seja em qualquer área da sua vida. Isso aí. Gedeuzão, mais uma vez, Jardel Nascimento, muito obrigado. Valeu por estar junto aqui. Irmão, nós temos um negócio chamado Desafio 90 Dias. Hoje é o 75 dias. Falta 15. Falta 15 dias para bater. Aí eu tô igual a Dilma. Quando nós atingir a meta, nós vamos dobrar a meta. Assim vai. Porque agora mudou. Valeu demais pela sua parceria de sempre. Obrigado por você estar aqui, pelo seu conhecimento implementado aqui para nós. Esse direcionamento, tanto para todo mundo que está ouvindo, para o público cristão, para quem não é cristão, para quem quer melhorar a sua vida. Obrigadão. Dá um recado aí para a galera. Obrigado, Gabriel. Louvo a Deus. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, né, Gabriel? Porque sem Deus nós não estaríamos aqui. Honra e glória para Ele. E assim, você que está nesse momento nos assistindo, está no sofá, está numa cama deitado, está até na sua cozinha, lá na mesa da sua cozinha, assistindo esse vídeo que logo mais vai sair para vocês. Não perca mais um dia. Levanta desse sofá, levanta dessa cama, levanta dessa cadeira, porque a mudança de vida não parte do seu filho, do seu esposo, da sua esposa. A mudança de vida vai partir através de você. É a sua decisão, é a sua atitude. Então, levanta dessa cadeira, porque você é capaz. Da mesma forma que Gabriel nos procurou, ele falou, não, eu quero uma mudança de vida. Eu estava no mercado e ele me falou, Jardel, eu quero fazer um projeto com você. Vamos, Gabriel, estou junto contigo. Nós temos uma estrutura, nós estamos capazes de fazer o que você quer. Então, se você ainda não conhece nenhum profissional, entre em contato conosco e nós vamos cuidar de você. Nós vamos entregar o nosso melhor para você e eu tenho certeza que a tua vida vai mudar. A vida do teu esposo, ou a vida da tua esposa, ou a vida do teu filho, independente do que você está passando hoje. Nós somos capazes de mudar a sua realidade, mudar o seu destino ou o seu direcionamento. Tá bom? Então conte conosco aí. Obrigado, Gabriel. Obrigado. Obrigado, Arthur. Deus abençoe, irmão. Obrigadão, tá ali quietinho no canto. Não, valeu. Obrigado. Deusão, valeu demais. Muito obrigado para você que está junto com a gente aí. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. E ó, fala mesmo. Aqui a gente fala mesmo.